quando vocês trazem esse número de 345 mil seguidores no Instagram, cara, é um número Imagina se altíssimo. cada um desse R$1 por mês pra vocês. Meu pai falou a mesma Isso aí o coisa. Nerdcast fala. Nossa Eu quero que Senhora. cada ouvinte me dê um pila. Cara, quando meu pai descobriu que eu tinha a rede, eu acho que o Gel devia ter uns 270 mil seguidores. Aí ele falou pra mim... Teu pai apoia o podcast? Uma época ele apoiou. Eu acho que ele apoia. Uma época ele... Pô, meu pai até gravar episódio de coisa a gente já gravou. Eu não verifiquei se Pô. ele apoia, mas eu acho que ele apoia sim. A minha mãe aparece Abraço. em alguns episódios de GeoPizza. A mãe tem que aparecer em todos. Mas ele falou assim: meu filho tem 270 mil seguidores. Isso quer dizer que se cada um desse R$1, teria 270 mil reais. Aí eu fiquei assim. Deitou e chorou. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast especialíssimo com convidados muito especiais. Eu sou Christian Schink, estrategista digital e sócio da F5 Digital. E aqui do meu lado, o Fábio Schink, host comigo desse programa. Bora de mais um podcast, hoje nessa cervejaria fantástica aqui numa... A melhor linda. cervejaria de Novo Hamburgo, fácil. Muito bonita essa Greenhead. cervejaria. Sensacional, daqui a pouco a gente vai fazer o brinde a eles. E na nossa frente, do nosso lado, na nossa mesa, duas pessoas especiais com o nosso podcast de hoje. Zotes Zotes e e Alexander, que são fundadores do podcast GeoPizza, possui uma comunidade imensa de ouvintes em todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos. A gente pode dizer que é o É um maior prazer estar podcast aqui. do Sul já. Um dia Olha será. aí, cara. Eles falaram que 5 cabeças e daí no áudio um dia será eles aqui. O projeto é ser algo próximo, assim, do Alex Jones, assim, tipo... Palavras dele, não minhas. Polêmico Comecem por popular, aí. ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro, eu prefiro Não, tô última brincando. opção. Sendo um Joe Rogan já tava bom pra mim. Olha só, é um podcast Boa, que tá bombando, hein? Não são Tivemos minhas referências, várias, mas ok. Não, várias pessoas nos pediram para trazer vocês aqui como convidados Uau, especiais. várias pessoas com vários nomes diferentes no Google. É, mas é Interessante isso. E aí, São os bots dele. indicações. Várias contas do Gmail, 1, 2, 3, 4. Droguito Hotes, Rodrigo Zeta. Isso. São seus fakes. Isso, vários nomes. Tá, mas e aí, quem é que tá com a gente hoje? Vai, um de cada vez aí. Zotes, começa. Olá, pessoal. Câmera, olha, tem duas. Que tu se sentir mais à vontade. Olá, essa é pessoal. Meu nome é Rodrigo Zotes. Eu, junto com meu belíssimo aqui, colega escudeiro, que compartilha minhas ideias, o Alexander, a gente fundou o GeoPizza em 2016, mas inicialmente era para ser, inclusive, uma página de vídeos no YouTube, mas a vida nem sempre segue, né? Nossos planos. Fazer vídeo dá muito trabalho, como vocês devem imaginar, então... E intancável. E aí permaneceu com um bom tempo com uma página assim, de Instagram, de Facebook, de conteúdo geopolítico e geográfico. E aí, em 2019, a gente criou o podcast. Mas, enfim, eu tô aqui, Rodrigo Zotes, 26 anos. Eu me formei, na verdade, em comunicação social na PUC no final de 2017. Eu deixei tu gastar as tuas qualidades, as tuas características que mais chegam em ti, porque agora a gente vai fazer a brincadeirinha, então. Vamos de brincadeirinha. Puxa, Agora os brincadeira. Zotes já matou algumas, né? É o seguinte... Seria as clássicas, Sim, claro né? que é as Ele clássicas. ele mentir. Ele não tem que se normal. apresentar aqui. Não, depois. Ele vai vir, agora ele já vai Depois, aprender, vai primeira vir junto. Mas agora ele brincadeirinha. vai saber. O Alexandre já ficou mais Vamos de confortável. Ok. Zote, seguinte... Ah. Se apresente agora pra gente com 5 pontos teus e um tem que ser mentira. Agora, valendo, a gente vai Só adivinhar. Um é mentira, a gente vai adivinhar qual é. Valendo, 5 pontos. Contigo. Eu tenho que dizer 5 pontos teus e um deles é mentira? Sim, Não. exatamente. Um de cada vez, né? Exatamente. Aí eu falo os dele. Pode ser. Eu Foi. falo, tá, Valendo. vamos lá. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Profissionalismo, qualidade de trabalho, honestidade... profissionalismo é uma... coerência e paciência comigo. Essa é a mais verdadeira de todas, Mentira, na real. mentira. Nossa. Gostei dessa. Ah, certo que é a paciência. A paciência. Só pela não forma é, que não o é um Alexandre já forte dos falou, odds já. a paciência dele. Nossa, vocês ficam surpresos, né? Acho que esse é o mais verdadeiro, né? Real. Eu posso tirar a honestidade, certamente eu tiro. Mas a paciência eu deixo, com certeza. Não, brincadeiras à parte. Ou não. Tá aí, qual que é a mentira? Paciência? Sim, óbvio. Eu discordo. Só pela forma que os Zotes chegou aqui antes, ele olhou assim, nessa cadeira aqui não, levanta, sai daí que eu quero trocar de lugar. Sim, ele, Tá bom, já ele vimos que viu a que eu estava paciência- confortável e ele falou, não, sai. Tem que saber como as pessoas funcionam, entendeu? Algumas só de certo jeito. Bom, os Zotes apresente o Alexander pra gente então. Ai. Mas começa com as primeiras Ah, frases. começa com o Exato. geralzão então. Então, meu nome é Alexander de Mussou, sou editor de vídeo, trabalho tanto na publicidade quanto no cinema. Viciado em podcast, escutava dezenas de podcasts por dia, porque eu morava numa cidade e fazia faculdade em outro lugar.
2 horas de viagem, de ida, 2 horas de ida, 2 horas de volta para a faculdade. Eu fazia cinema no mesmo edifício que é um hospício chamado PUC, onde era habitado pelo Rodrigo Zotz. Eles se conheceram lá. A gente se conhecia lá. Excelente. Nós dois fazíamos a faculdade de cinema de graça. Eu, ProUni, ele invadia as aulas. E a gente se conheceu lá. Eu olhei para uma criança com roupas rasgadas, eu pensei, coitada, deve ser uma vítima da sociedade. Não, era um garoto da mais alta classe, educação, inteligência. E a gente descobriu que tinha interesses em comum e os dois eram viciados em informação. A gente pensou, por que não a gente fazer um podcast? O podcast é bom de ouvir, por que não? Deixamos de ser consumidores e viramos traficantes. Muito bom. E agora só Sensacional. 5 pontos do Alexander e um deles é mentira. Caraca, eu acho que eu vou morrer hoje. 5 pontos. Eu acho que é 4 verdadeiros, um fake. 4 verdadeiros e um fake, tá. Primeiro eu falei que é paixão. Paixão pelo que faz. Segundo eu diria que é comprometimento. Terceiro eu diria que é garra, uma palavra que ainda existe, ainda utilizam. Sim, ela as hoje em pessoas, dia. não é mais- não, ainda não é cringe essa palavra. Ainda não, então eu posso utilizar garra. Acho que uma pessoa sincera. Eu falei acho, né? Mas, enfim, fica aí a cargo. E Paciência. Paciência estável. comigo. Extremamente estável. Estável, mas em todas as áreas do comportamento Estabilidade total. humano. Exato. Um avião no meio de uma tempestade. Extremamente. Ele usou não uma. Um macaco deixou pilotando forte. um helicóptero. Um avião entrando na ionosfera, praticamente. Pelo jeito, tu não é estável, Alexandre. Por que não? É que os odds é muito tranquilo, então a gente tem que dar, às vezes, agarrar pelos ombros e dar aquela balançada, O sabe? equilíbrio. O problema é comigo, eu entendi. Vocês se contrabalançam assim? Buscam o equilíbrio? Em Yang, eu sou o mal, ele é o bem, assim, sabe? Tipo, Entendi. um encaixadinho no Mas outro. nem sempre o bem vence. Então, acontecem... Pô, o Alexandre é o estereótipo perfeito de diretor de cinema, né? eu Até botou. Odeio isso. Eu odeio de mas ainda vai assim. fazer o quê, Ah, Não, cara? aí que odeio. tá, aí que tá. É que, as minhas referências de roupa é a galera gay dos anos 70, que eu acho muito legal o estilinho daquela galera. Só que os Otis é héteros. O cara mais hétero de Porto Alegre, Com mas licença. se veste de uma maneira meio. Tipo um pavão, sabe? Pra atrair as fêmeas. E aí gera essa confusão. Até por isso que eu digo que a gente é o yin e yang, porque ele faz cosplay de uma coisa, eu faço cosplay de outra. Então. Que palavra. Meu Deus. Sensacional, gostei. Eu Uma não preciso nem poesia. fazer réplica, não. O Christian Chique usar uma coisa dessa. Cada podcast a gente Não vem aqui queiram. usando um estilo diferente. um estilo diferente. Talvez. E agora a gente vai puxar o brinde, né? Um brinde, Não podemos esquecer do Fazer um brinde. brinde, a nossa cervejaria aqui que tá. Um Tomando brinde ao já- Pavilhão Greenhead, que Onde nos estamos? recebe. Cervejaria Greenhead Jean. Beleza. Abraço, melhor cervejaria de Novo Hamburgo, fácil. Grande merchandising aqui. Tomando essa Pilsen geladíssima. Buena. Muito bom. Aprovado, Zotes, gurizada? agora Curtiram? vou Ótimo. tocar aí, Zotes. Os Zotes confessou pra gente que não é do chopp, Pode Zotes. expor, pode Mas falar. agora tomou um chopp. Mas E esse aí? tá realmente diferente. Olha Posso aí, falar que tá diferente. No caso, bom. Tá legal. um ponto positivo. Muito bom. De Mais um verdade. Greenhead, Vamos fazer mais um Greenhead. brinde. A gente gosta de fazer brinde. Ao Tobias, nosso Autobias. editor, pessoal- o cara das câmeras, do som, das luzes. O que dá vida pra isso aqui, Pô, né? meu colega de profissão aí. Se ferrando atrás das câmeras, pô. Pois Ao é. brinde aos editores e aos operadores de câmera. Real. Agora sim. Oh, meu Deus. Vamos a uma pergunta que não quer calar, né? O que é o tal do GeoPizza? Que é O que é? O que é? um xenomorfo. Então, é um podcast de histórias políticas atuais e atemporais. Não tem como explicar de uma maneira mais simples. A Isso gente aí, acabou fala, o programa. a gente já falou sobre o Império Romano, já falamos sobre a geopolítica de relações entre raças alienígenas, como isso poderia acontecer. É verdade. A gente fala sobre fabricação de microchips, a gente fala sobre o problema da urbanização de Porto Alegre, então tudo cai. Isso é muito assunto. Tudo cai nesse tipo de coisa. Eu Só as ouso políticas atuais e dizer que é um atemporais. dos Instagrams mais criativos que eu sigo, hein? Porque o meu negócio é... Um dos melhores Instagramers do Brasil. Na dificuldade a gente tem que se vender, então assim, a gente bola de tudo. Mas o que é o GeoPizza? É engraçado que eu acho, eu acredito, eu sei. Eu e o Alexandre, a gente parte de premissas diferentes do que a gente quer e a gente se encontra em determinado momento. Isso não quer dizer que a gente concorde com várias aproximações sobre alguns temas que a gente quer ter, mas a gente acaba sempre se entendendo. Mas, por exemplo, assim, eu fiquei viciado em podcast por causa dele.
lá por 2015, por aí, 16. E era em época que tava em alta podcast como Xadrez Verbal, o Anticast, que é um dos podcasts que eu mais gosto até agora, o Xadrez Verbal, Felipe Figueiredo e Matias Pinto, adoro ele. Abraço, que são Maravilhoso nossos ouvintes. podcast. Mas eu Brincadeira, não são. gostava mais do Anticast porque eles vieram do design. Cara, de 2015, meu. Nem sabia que tinha podcast em 2015, né? Eu comecei a escutar podcast, acho que na época que surgiu aqui no Brasil, 2007, 2006, 2007. Eu escutava por onde? Podcast, Onde é que né? Eu você- baixava, Podcast. até hoje eu vou no site e baixo o MP3. Não, como assim até hoje? Sim, até hoje, Tem por exemplo, a muitos- galera tem É. o site com o arquivinho ali MP3 pra baixar, Teu RSS cabo, feed. baixo. coloca no... Eu não escuto o podcast pelo Spotify, eu escuto o arquivão ali MP3. Caralho. Old school. Eu comecei assim, mas eu sou um pouco mais moderno. É que não é uma questão... É que esse tipo de situação de tu ir quase que fisicamente até o site faz com que, inevitavelmente, tu acabe encontrando links de outros podcasts. Sim. Então, o feed vai sempre te indicar mais do que tu gosta. Se tu busca, tu encontra coisas que tu não sabe que tu vai gostar. Então, muito podcast bom eu conheci por visitar o site da galera. Acho que o Masmorra Cast eu conheci por causa que eu visitava o site do Podtrash, e o Podtrash eu conheci porque eu escutava o Cinecast, que faleceu, infelizmente, mas era um podcast feito pelos meus caras do Podtrash. E assim, efeito dominó. Tu conhece um podcast e vai conhecendo outros. Desde quando você escuta podcast? Desde 2007. 2007. Mas podcast aqui no Brasil, nessa época começou. Mas eu comecei uns 7 anos depois, assim. E aí, escutando essas referências, me expandiu a cabeça para várias coisas. E já desde quando eu tinha conhecido ele, eu pensava assim, nossa, mas esse cara daria um bom podcast, assim. Mas eu sempre estava inseguro, mais ou menos, que rumo eu queria tomar. E quando a gente criou o Gel para ser de vídeos, eu meio que acabei entrando, assim, na produção de conteúdo sobre isso ao longo dos anos, assim. E eu fui vendo o que dava certo e o que não dava certo, por assim dizer. A gente criou uma página em 2016 e até 2019... Por que eu comecei a fazer isso? Eu não sei porque eu continuava fazendo isso. Mas a gente tinha alguns vídeos e a gente meio que fazia vários links com os nossos vídeos e alimentando aquele conteúdo. Eu já trabalhava com produção de conteúdo na internet há um bom tempo, com sites também, com escritas. Então eu já sabia fazer mais ou menos aquilo. Eu sempre gostava de ver como é que certos assuntos repercutiam, como outras pessoas faziam e tal, e tal, e tal. E o podcast em si, ele demorou um bom tempo para começar. Ele começou em 2019, foram 3 anos que a página existiu só por existir. E Já com esse nome. já com esse nome. O nome foi o mesmo desde então. O logo é o mesmo desde então. Para quem não sabe, GeoPizza, ele inclusive não faz referência à geografia. Ele faz referência à geopolítica, porque essa era a ideia dele. Aí geo, que é o mundo, pizza, porque toda a história acaba em pizza, então é um globo em formato de pizza, né? Numa coisinha de rodar mapa. Criatividade Muito bom, nós né? vemos por aqui. Foi dele a ideia. Nós pensamos no nome juntos. Foi meio que... O nome do GeoPizza reflete muito o que é o podcast, porque os outros às vezes chegam com um tema que não tem... Eu nunca ouvi falar. Coincidentemente, 2 dias antes eu tinha lido sobre aquilo. Ele fala, vamos fazer uma pauta sobre isso? Vamos. Fecha todos. Né? Sempre que ele traz uma pauta, é alguma coisa que eu já tinha interesse em algum momento. Então, meio que fecha muito bem. Assim, 98% das vezes a gente vai sem... é isso aqui. Mas aí, quando a gente começou em 2019, obviamente muita coisa mudou. A forma como a gente faz as pautas e como a gente grava mudou imensamente. As pautas já foram pedaços de papel escritos à mão e o microfone antigamente era uma lapela. Era literalmente Uma lapela. uma Assim, lapela. No meio, quem vê os primeiros Eu vi- episódios no eu vi YouTube esse tem esse ali a episódio. lapelinha pequena. Ali, ó. Que lástima, meu Deus. Coladinho na Cara, mesa, assim, sério, ó, uma sensacional, fitinha ali em o jeito que cima. começaram. Tem que começar, E- tem que começar. O importante é começar. Olha Depois aí, cara, tu vai primeira dica já. evoluindo. E depois a gente mudou muito a forma como a gente lida com as fontes, sabe? Os estudos, as teses, os artigos que a gente usa para, enfim, corroborar o que a gente fala. E quem acompanha os últimos episódios sabe disso que, enfim, a gente utiliza muita coisa que a gente fica lendo e a gente foi de algo que era um protótipo para, no mínimo, 20 páginas de roteiro Arial 10 da gente lendo aquilo e dividindo e roteirizando meses a fio. Vocês 20 chegaram a estudar páginas. podcast em algum lugar, assim? Ou só as referências já vieram trazendo uma bagagem necessária pra... Nunca Aquela precisei. coisa, tipo, eu escutava tanto que, ok, é assim que se faz. E como eu fazia cinema e já era editor, Eu meio tenho essa tipo, visão, assim, né? Mais é isso aqui. criteriosa. Tem blocos, tem cenas. É muito engraçado porque nos roteiros dá pra ver direitinho. Cada bloco de parágrafos é tipo como se fosse uma cena. Aí exato. tem uma transição de áudio para um outro estilo de música. Começa outra cena.
Eu acho que eu peguei também muita referência, é uma coisa meio estranha, mas eu gosto muito de audiolivros. Só que audiolivros bem produzidos. Aqueles com trilha. Não só uma narração ali. E aí, várias vezes já nos compararam a audionovela. Eu acho isso muito engraçado. Mas tu vê que quando tu escuta um audiobook, um audiolivro, tu consegue ver claramente, assim, como é que ele estrutura os capítulos, o roteiro, e é só em formato de voz, entendeu? E aí eu penso, nossa, esse livro é muito envolvente, mas ele é em formato de áudio. E assim, eu sempre fui mais de um aspecto de roteirizar muito mais as coisas, porque eu acho que prende mais o público, e eu não sou tão fã de alguns outros formatos de podcast que são mais assim, olha só, entrevista, tá. Mas assim, era porque As verdades vão surgindo. eu né? gostava de contar histórias, não que eu adoro bater papo assim, mas eu não queria que eu fosse conhecido por bater papos, entende? Entendi. Por mais que eu goste muito de falar com pessoas e Os articular, outros sou batedor de papos. não queria ser muito assim, eu queria mais contar histórias e é muito interessante. Tu meio que passa num dilema com aquela história, com aquela pauta, sabe? Verificando aqueles pontos pra tu até lançar ela. Enfim, foi engraçado, porque a gente começou com algo mais papo. A gente realmente começou com algo mais papo, e quem viu os primeiros sabe disso, enfim. Mas a gente foi meio que indo um pro outro. Porque a gente também não pode virar uma audionovela, sabe? Em 2022 e duas pessoas não interagirem uma com a outra. Fica artificial, fica bizarro, fica algo a nível, não sei, época de rádio, sabe? Na era Vargas, então não rola. Tem uns podcasts que fazem isso e cansa, tipo... eu não vou falar mal, mas é uma crítica que eu faço. Por exemplo, o... acho que não é o... Putz... Esqueci o nome, é um podcast americano sobre tecnologia, me fugiu o nome agora. Mas é tipo, antes eram 2 hosts, e por isso tinha uma dinâmica legal, era uma pessoa batendo a bola pra outra. E quando um dos hosts saiu e ficou só um cara, ficou tipo uma narração de texto, e ficou muito chato. Tipo, ecoação Ficou um numa monólogo caverna, ali. assim, muito exato. chato, muito chato. Então, A gente comentou esses dias sobre isso, né? Que a gente nunca gravou um podcast sozinho, mas a gente acha que a nossa dinâmica que a gente colocou sem querer entre nós faz a coisa andar mais fácil, assim. Com certeza. E hoje a gente, tipo assim, grava um podcast sozinho aí. Cara, não dá, Não vai faz ser o sentido. mesmo ritmo, não faz sentido. Às vezes a gente tem que gravar um Vocês já trecho gravaram? de áudio sozinho, ou um ou outro. e não tem a mesma qualidade. Nossa, eu gravo 5 parágrafos e eu fico... Uau, que esforço herculano, sabe? Meu Deus, isso é horrível. É comum acontecer, por exemplo, a gente fala de temas internacionais e precisa citar... Por exemplo, durante o episódio, a gente... pronunciou erroneamente algum termo, digamos assim, uma palavra em edição, turco. Isso é toda bem edição. comum. A gente deixa aberto uma aba do Google Tradutor para verificar se a nossa pronúncia do termo tá estrangeiro tão errada. não tá tão errada. Não tem como acertar, porque a gente fala Vocês português, não fala? Tem algum aí que vocês possam falar em turco pra gente? Eu sei falar Com Black algumas Tap eu palavras sei, em turco. Eu sei te xingar em turco. Karahantep. é. Sabe sério. xingar em turco? Larga aí, xinga. Vai, pode, Temos pesado. ouvintes turcos, saibam que é possível palavrões nesse podcast, eu não sei. Mas, enfim, chamar alguém de filha, né? Enfim, é orospuçucu. Olha, Só cara, que que bala. o turco ele é uma língua que tem C cedilha, além do português. Só que o C cedilha no turco ele se pronuncia chu. Então, quando tu for ver a palavra orospuçucu, tem vários C cedilhas, não tem TH. Enfim, orospuçucu. Eu aprendi que eu aprendo essas coisas. Porque eu tive amigos turcos, mas Ele conheceu turcos, eles viajando pelo planeta. Aí eles me ensinaram algumas palavras muito bem, né? Educadas. Os outros foi buscar especiarias em Londres e encontrou alguns turcos. Mas vocês já tiveram que gravar sozinho? Tem algum episódio que seja só com um de vocês? Só Não. trechos de Não, correção. não, né? Só trechos de correção. Ah, Tipo, só tem um trechos. parágrafo que foi pronunciado errado coisas ou alguma informação a gente não interpretou corretamente. Vamos regravar aquelas 3 frases ali. Ah, tranquilo. Mas, tipo, não tipo, Só- meia hora. Tipo. E vocês sempre gravam juntos? No mesmo ambiente? Estão gravando Não, ali? cada um na sua separados, casa, separados. só que juntos. Tá? E depois vão só A fazendo distância, em alguns casos, bate-bola. aproxima. Posso falar. Eita, pô. Tá, e quando é que foi ao ar o primeiro podcast, assim, a data aí? Cara, eu não lembro que mês de 2019. Abril ou maio de 2019, por aí. Por aí. Acho que foi abril. algo Abril de assim. 2019. Deve E ser seguiu assim. uma sequência até agora. Há 10 dias atrás vocês lançaram mais um. Foi o último que tá lançado. Eu acho que eventualmente teve alguma perda em algum deles. Da máfia japonesa muito louca. Não, eu acho que eventualmente a gente não cumpriu religiosamente todos esses 15 dias. Acho que eventualmente a gente... 2019, não sei, deu alguma coisa que a gente não teve. E há pouco tempo também a gente tirou uma semana de férias, porque a gente não teve férias nos últimos anos. E a gente estava dia 31 de dezembro de 2021 lançando um podcast do Haiti, que eu morri. Eu tive uma vida antes daquela pauta e depois. E aí...
Esses últimos meses a gente tava bem loucão, Tem assim. pautas que E agridem a pessoa. eu precisei, muitas. Tem E eu pautas que precisei agridem. tomar mais uma semana, assim, pra Tá, pra quantos me vocês já organizar. gravaram? A gente anotou aqui 84. É, isso aí. É isso mesmo? A gente gravou 85, porque a gente já gravou. vai sair um episódio essa semana, a gente gravou 85 já. 85 episódios. É muita coisa, né? 85 episódios. Grande parte deles tem mais de 2 horas, então... Alguns, já teve episódios que a gente... Muitos, a grande maioria tem quase 3 horas, e vários a gente já chegou a quase 4 horas. Sim, bastante. E quando que vocês decidem fazer parte 1, parte 2? Quando a gente Quando a vê pauta que é é muito grande. intancável, Que é 10 horas de basicamente. podcast. Um dos próximos episódios que a gente vai gravar, eu pensei, de repente, em 30 páginas, dá um episódio de 3 horas, E ferrou. eu consigo matar. Quando eu vi, já tinha 70 páginas no roteiro. Nossa. Ok, vai ter que ter parte 1 e parte 2. Minha Porque nossa, alguns cara. assuntos tu quer explicar E de a maneira primeira séria, parte não tem como reduzir Não tem, né? a informação. Tu tem que A explicar. regra que a faltar. gente faz é que 10 páginas de Arial 10 corresponde a 1 hora. Então, se tem 20 páginas, 2 horas, 30 páginas, 3 horas. E aí, no caso, a próxima pauta vai ter 37 páginas, ou seja, A parte 1. A parte 2 tem mais 30 e pouco. vai ser 3 horas e pouco. Quase 4. Então, vai ser um dilema. Toda quinzena é se enfrentando um dilema. no limite. A gente é meio masoquista, porque, tipo, o roteiro de cinema é fonte calibre tamanho 12. E aí tu sabe que, tipo, uma página é 1 minuto de filme, né? A gente faz tamanho 10 o texto. Acho que fui eu que decidi o Arial 10, assim. Que eu Mas já usava. funciona. É Mas bom. já é a prática. Funciona. Ué, legal essas métricas, né? A gente não tem boa. essas métricas. A gente aí. não tem isso aí. É que quando tu No- roteiriza muito, tu acaba tu aprendendo. acaba aprendendo- mas aprendendo vocês, peças vocês, também vocês roteirizam palavra por palavra, tudo. Vocês não fogem do script ali. A gente foge no Ou- momento que tem alguma Vocês fogem? Não, sim. No momento que a gente tem alguma informação extra, assim, que, tipo, lembrei disso. Quando é conveniente, assim, mas nada que fuja, assim, do fio da meada. Eu diria que... Mas a gente separa cada parágrafo de cada pessoa, assim. Mas a gente sabe quando vai fazer adições ou algo do tipo, ou trocadilhos entre a gente. que Ou quando a gente funciona. percebe que o texto está muito quadrado e precisa ser um pouco mais coloquial para não parecer meio engessado, a gente utiliza uns termos um pouco menos floreados, assim. Pois é, eu achei o podcast de vocês parecido com... Ô, Lídia, como é que é o nome do podcast que tu me indicou? Paciente? O nome do podcast que tu me indicou? Ou não é podcast? É podcast, sim. Um Que paciente é com... 43. Paciente não sei o quê. 43, uma coisa assim, lembro não o é? nome. Indicou, Lídia... Como é que é o nome? Não lembro, é paciente alguma coisa. Um número. Paciente, alguma coisa, vocês escutaram isso? Eu acho que eu já ouvi falar desse podcast, uma propaganda dele em algum outro podcast, mas eu não ouvi ainda. Eu sei que ele é meio que um audiodrama, alguma coisa assim, Tipo né? audiodrama. É, Com eu o ouvi dizer Seu que ele é muito Jorge bom. com não sei quem. Ah, tão legal. Ah, sim, ele é tipo um audiodrama. Sim. Eu não conheço, mas com o seu eu Jorge? gosto. Eu acho que é. De outra Eu acho que é. Eu acho. E eu achei Mas- ele parecido, porque também rola as musiquinhas, rola as transições, rola uma interpretação A trilha é uma coisa importante porque ela dá a emoção da coisa. É bom colocar uma trilha de batalha no momento que tem a galera cortando a garganta um dos outros, sabe? Em algum Sim. episódio que a gente fala de alguma guerra. É Exato. maneiro, dá aquele temperinho, aquela emoção. É legal. Vocês conseguem ter uma métrica, assim, quanto tempo vocês despendem em cima de um episódio? Mais ou menos. É Assim, difícil. ó, separar, assim, Varia. né, em quanto tempo de Varia. preparação, planejamento, aquilo. Varia depois se o mundo gravação. contribui. Porque às vezes, por exemplo, tem alguns episódios onde a gente quer falar sobre o tema, só que ainda não foi pesquisado pelos cientistas aquele tema. Por exemplo, quando a gente começou o podcast, eu queria falar sobre o Neolítico na Turquia, que é um tema que eu acho muito interessante. Que eles jogam lá para trás, que a civilização começou não há 4 mil, mas há 12 mil anos antes de Cristo. E a galera já tinha cidade, já tinha apartamento, já tinha agricultura nessa época, já tinha bacon nessa época. Mas ainda não tinham traduzido para o inglês muitas das pesquisas que estavam acontecendo ali naquela época. Só em 2021 que eu consegui pôr a mão nos livros e nos textos que eu queria com as informações atualizadas. Então, tipo, a pauta levou uns 3 ou 4 anos para fazer. Sim. O Congo foi outra que demorou bastante, né? Nossa. É que tem motivos e motivos porque uma pauta atrasa. Vamos dizer assim. Às vezes um tema é muito denso e precisa que a gente É. leia 3 livros para poder entender o assunto. Eventualmente, assim, várias vezes tem bons livros de referência, como o Alex citou aqui. O genocídio que teve no Congo, que quando o Congo foi colonizado pela Bélgica, que foi o Estado Livre do Congo. Tem um livro muito famoso, que é o maior de referência, que é o Fantasma do Rei Leopoldo. Isso, Fantasma. Que todo mundo sempre utiliza esse livro de referência. Ele não é tão novo, acho que ele é no início dos anos 2000, mas ele não é que ele perde, mas assim, ele poderia
ter uma linha do tempo melhor estruturada, assim, sabe? Algumas coisas vão, algumas coisas voltam. Tu não sabe exatamente que ano se passa determinados capítulos. Uma hora ele tá em 1900, depois ele conserta algo de 1890. Aí isso meio que me dava um toque, sabe? E aí, eventualmente, depois de ouvir esse livro, depois de pegar o PDF dele, eu reestruturei um pouco os parágrafos, toda a linha do tempo, para ficar uma coisa mais didática, sabe? Mais fácil de digerir. Para que seja uma história contando ao longo do tempo, porque cada tomada de ação naquilo ali vai impactar uma forma diferente do Congo. Então, eu tentei deixar o menos complexo possível para isso, sabe? Só que eu ainda não tinha esse know-how tão grande nessa época. Isso aí foi no meio de 20, eu acho que a gente fez o Congo. A gente não tinha... Eu não tinha um know-how tão grande assim. Valeu. O tamanho disso, cara. Eu não tinha Isso um é só pra ti, know-how... Zotes. Só Obrigado. porque tu elogiou e gostou do show. Vou levar pra casa, botar na mochila. Eu não tinha um know-how tão grande de entrar realmente num PDF, pegar algumas coisas e reestruturar uns parágrafos. Isso foi no meio da pandemia. Eu acho que foi pra mim a linha divisória que eu fiquei meio... Não vou dizer megalomaníaco. Mas eu fiquei mais com garra de... Agora é o que eu faço. Eu escuto os livros, depois eu olho o PDF deles, eu olho quais trechos me interessam. E aí eu transformo aquilo lá em um roteiro. E é basicamente isso. E aí a gente cita sempre no início as fontes que a gente utiliza. E aí, no caso, são esses livros, esses PDFs que eu peguei vários parágrafos. E aí eu reestruturei e coloquei em como eu falaria eles. E aí eu acho que pra mim esse salto foi pelo fim de 2020, assim, início de 21. De eu conseguir pegar realmente no PDF. Porque eu penso assim, horas. Porque o Alexandre, ele pega muitos temas que são muito atuais. E isso eu acho muito... Tem que ter muita vontade e pré-determinação. Porque daí tu tem que buscar um número muito grande de fontes e comparar as fontes pra ver qual que tá falando merda e qual que tá Porque falando alguma coisa normalmente factual. notícia de Vai site Caralho, sempre é verdade. bobagem. Tu nunca sabe? vai atrás de notícia de site. Tu vai, às vezes, É. atrás de notícia de site pra achar a pista do crime. Mas nunca pra pega investigar dele. a cena do crime, tu precisa ir atrás Do artigo ou do do PDF artigo. do cara que foi referenciado. Porque se pegar em site, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim, Nunca- Os vai. caras deram uma distorcida ali, assim. Vai dar ruim. Tu lê- Exatamente. Tu sabe o que tu faz? Tu vai na notícia e vê o que o jornalista utilizou de referência, aí tu vai nessa referência e vê quais referências essa referência utilizou. Sempre. Tu vai atrás da fonte original, sempre. É como uma investigação policial, às vezes. Então eu preferi ir nos PDFs, nos livros, nos artigos, porque tá ali. Alguém já teve aquele trabalho de pesquisar exatamente o que eu tô pesquisando. Mas eu só vou transformar num formato de áudio, sabe? Tá, então vocês têm essa diferenciação de tarefas no pré-podcast e no pós-podcast. Pelo jeito, os Otis participa mais nessa parte de curadoria de conteúdo. Em questão de pauta, é meio a meio. É meio a meio. Eu acho que nós dois, a gente... Os dois são pauteiros, mas assim, o que normalmente acontece é, tipo, um traz a pauta, o outro faz adições. Tipo, por exemplo, a pauta do Jim Jones, eu que propus, escrevi, e os Otis fez as adições. A pauta do Congo, os Otis trouxe e eu fiz adições. Então, Eu acho que eu tenho mais a mania, assim, de pegar o PDF das coisas e entrar no cerne. Mas acho que é porque é uma característica minha, assim, porque eu gosto muito de audiolivros. E muitos eu escuto para já fazer uma edição futuramente, assim. Mas não nas próximas semanas, às vezes nos próximos meses. Eu lembro que a gente fez 3 edições sobre a independência do Haiti. E essa edição me consumiu muitos neurônios de vida, assim, que eu acho que eu não resgatei até hoje. Foi o podcast mais difícil, o episódio mais difícil. Pra mim foi. Pra mim foi, com certeza. Esses últimos da Shin do Remei, da máfia japonesa no Brasil, foram um pouco difíceis até, porque eu tive que utilizar umas fontes aí, umas fontes vivas, mas eu não posso divulgar. Mas não foi tão difícil assim, porque o Haiti a independência do Haiti era um tema muito mais complexo. E eu não tinha achado ninguém que tinha estruturado uma linha do tempo de forma decente. Parecido com o do Congo, só que no Haiti era muito pior. Porque envolvia guerras napoleônicas, envolvia a Revolução Francesa, envolvia a América. E eu tinha que ter exatamente as datas bem certinho, sabe? Porque senão tu não consegue entender muito bem o que está acontecendo. E pra mim foi mais difícil, assim. Porque eu sou sempre a favor de tentar deixar no máximo uma pauta, um episódio com uma parte. No máximo 2. Porque nem sempre a segunda parte é mais famosa que a primeira. E quando eu vi que eu precisaria, contra a minha vontade, fazer 3, eu fiquei, é porque o assunto é realmente muito complexo. E ninguém faz isso. Ninguém estrutura e especifica de uma forma tão precisa esses eventos em português. Então, assim, por que eu não vou fazer isso, sabe? Eu fiz isso. Pra mim, foi. Tá, mas vocês disponibilizam essa pauta em algum lugar depois pra gente consumir em texto, né? Não. Então, A gente vai ter que falar de mate com os essa guris pauta e criação de conteúdo. Essa pauta do Haiti foi de um livro que eu escutei, que todo mundo que for estudar sobre o tema vai eventualmente escutar uma vez nas suas vidas, que é o Jacobinos Negros,
do G.L.R. James. Recomendadíssimo esse livro. E eu também utilizei o livro do... Como que fala da biografia do Toussaint Louverture, que eu esqueci o nome dele. A gente gravou tanto podcast que às vezes, se tu me perguntar quais eu lembro livros a da gente capa, utilizou a pra capa dele é algumas muito pautas, eu não vou bonita. lembrar. Mas enfim, esse livro, eu escutei ele em julho. E esse episódio saiu no final de 21. Então assim, teve um tempo. Porque quando eu escutei ele em julho, eu falei, putz, se eu falar sobre isso eu vou morrer. Porque esse aqui é um tema muito megalomaníaco. Mas rolou. E... Qual era a tua Cara, eu tô pergunta? olhando Não, se vocês Das disponibilizam pautas, essas sim, pautas. Então, a ideia textos vêm a era que público, sim. A não? ideia era que sim, porque assim, eu não vou mentir, tá bom? Sou uma pessoa que eu prometo, mas às vezes eu demoro pra entregar, mas eu entrego. Não, a gente Em meio de 2020, eu falei que eu tinha uma ideia de disponibilizar em texto as pautas, tá? Isso nunca aconteceu. Porque eu me enrolei, porque muitos dos nossos roteiros, eles não eram fáceis de uma pessoa de fora entender, porque tinha muita enjambração, tinha muita... Até hoje tem, às vezes, algum enjambre, por exemplo, a gente coloca entre parênteses. Por exemplo, Zotes faz algum comentário, tipo, tem os blocos de texto aí. escravidão no Mali. Zotes faz um comentário irônico e triste com um tom de voz cansado, sabe? Às vezes é isso, sabe? roteirizou. Às vezes eu coloco isso Mas- no meio do texto pra orientar, às vezes, a emoção que tem que ter no momento que a gente fala sobre aquilo. De lá pra cá, os roteiros mudaram muito e com certeza daria pra disponibilizar isso por texto muito mais fácil. Agora, inclusive, tipo, sem muita galho, para as pessoas consumirem, porque eu já encontrei, inclusive já me mandaram. Acho que não lembro de que estado era, mas era um cara que estava fazendo um artigo e ele citava o GeoPizza, só que ele citava diálogos nossos no episódio que a gente fez dos Incas. Eu O falei, cara teve que falei, cara, coitado desse maluco, meu Deus do céu, ele teve que me transcrever. Se ele tivesse acesso ao roteiro, eu ficaria melhor. Muito melhor. Então é uma ideia que eu realmente tenho. Mas eu sim. acho que é uma ideia legal, porque, cara, deve ter muita gente que tem vontade de ter acesso a esse material, né? Tem. E se vocês já fizeram toda essa pesquisa, tudo por trás ali, tá Exato. tudo com fonte, Tem. sabe? É um material riquíssimo, né? Pra Tem. Às vezes o que acontece é que muito comum a pauta, às vezes, não sair íntegra depois da gravação. Porque às vezes a gente tá gravando e tipo, putz, lembrei agora que eu preciso falar disso. Aí a gente insere ali a informação, ou às vezes insere de cabeça alguma informação que a gente sabe e que apareceu durante a pesquisa, só que a gente esqueceu de colocar aquela uma frase. Então, se tu for bater a pauta com o episódio, às vezes tem uns buracos na pauta. E tu fica com medo de disponibilizar aquilo e parecer que tu tá disponibilizando algo que não é... Não diria que verídico, mas assim, é um pouco diferente do áudio, entendeu? lidar com a Mas, história, né? Vocês têm que largar a exato. coisa... Mas aí que eu vejo que, tudo bem, mas eu acho que é um preciosismo de vocês, Não, assim, né? né? Eu sou uma pessoa que a gente muito tenta fazer preciosa. o negócio mais perfeito O Alex possível. sabe que eu sou até Até o demais. final né? Porque quem é que vai do episódio? bater? Quem é que vai bater o texto com cara, áudio? se eu já vi comprometer de com tudo nós. nesse mundo, não sei. Eu já vi tanta gente implicando comigo por coisas absolutamente impossíveis. então. O episódio em si não tem coisa inventada, mas é como eu falei, às vezes aparece na cabeça, putz, preciso falar disso. Sim. Por exemplo, uma coisa que é muito comum a gente comentar e que às vezes não está na pauta, toda vez que a gente vai falar sobre a escravidão que aconteceu em outro lugar que não seja a escravidão do Atlântico, a gente sempre faz um disclaimer. Gente, escravidão no Império E Romano, ele é sempre o mesmo. escravidão nos países árabes, escravidão que acontece hoje em alguns lugares. É diferente, também é escrota, mas é diferente o sistema do que era a escravidão que a gente Atlântico. conhece do colégio, que aconteceu no tráfico de pessoas que aconteceu no Atlântico. Mas a gente sempre faz esse disclaimer. Só que a gente esquece de Isso colocar não tá esse disclaimer escrito. no roteiro. Porque já virou automático. Entendeu? É uma Sim, coisa que faz a gente sabe. disclaimer É desde aquele o- negócio que a gente sabe que a gente tem que lembrar a pessoa, ó, é escravidão isso aqui, só que funcionava de uma maneira diferente do que a escravidão que você viu no E colégio. eventualmente também, por a gente ter um ritmo um pouco incessante, 15 dias parece ser muita coisa, mas, cara, não é. Não é quando tu tem que fazer 20, 30 páginas. Pensa em não, escrever mas- 70 páginas em 15 eu tava dias. pensando Aí, aqui. divulgar. Já tô Cara, fazendo eu tava- 30 vezes 84 aqui. eu tava pra ver quantas pensando aqui. páginas de conteúdo vocês têm Nossa, sim. que não estão em textos. E hoje Quantas a internet... pautas eles estão fazendo pra frente? Vai ser 2.400 páginas, quase. Eu tenho Exato. na minha muita pasta, coisa. na minha pasta pessoal, eu devo ter umas 50 pautas que eu comecei. Por isso que o Google Drive tá chorando, tá falando, não Sim, tem espaço. o nosso Google Drive tá chorando, porque eu tenho muita pauta que assim, vejo uma notícia importante, putz, isso é um assunto muito importante. Por exemplo, no futuro eu quero falar sobre a pirata de maior sucesso profissional na história da humanidade, que é a Shang-Chi, não lembro agora. Que ela, inclusive, ela morreu idosa e de velha porque ela teve um sucesso profissional tão grande na vida dela que em um determinado momento ela começou a terceirizar o trabalho.
E ela é tipo Jack Sparrow, só que na vida real. Ela Uma fez pirata muita chinesa. treta. E ela operou no mar da China. Ela, inclusive, peitou de frente a marinha chinesa na época. Mas é um assunto que eu ainda estou procurando fontes. Então eu anotei ali, ó. Essa pauta aqui tem que falar sobre isso, falar sobre aquilo, falar sobre aquele outro. Tem que indicar tais filmes tá e você tem que estruturado. ler tal livro. E às vezes eu escrevo alguns parágrafos quando eu descubro alguma informação nova. Em determinado momento, meio que tipo o copo transborda e eu vejo, opa, já tenho links Sim. de fontes suficientes. Bora começar pro trabalho pesado. Foi o caso do episódio do Holocausto brasileiro, que fala sobre o manicômio de Barbacena. Esse foi um episódio que é muito interessante. Foi fácil fazer do ponto de vista técnico, mas foi difícil do ponto de vista emocional, porque tem muita imagem e entrevista com as pessoas daquela época. Então, tu vê aquelas pessoas sofrendo, é um bagulho que te faz muito mal. Foi a semana que eu mais tomei remédio para os nervos. Essa pauta, assim, eu acho que foi a que trouxe de volta minha azia, minha indigestão. Porque quando eu terminei a pauta, eu fui para um canto chorar. Não é exagero. Que é horrível, horrível, horrível o que aconteceu. E, claro, tem tragédias que aconteceram na antiguidade. Por exemplo, uma pauta que os Otis trouxe, que é de Pompeia e Herculano, que morreu um monte de gente. Foi horrível. O pessoal morreu queimado pelo ar quando explodiu o vulcão. Mas como o Holocausto Brasileiro é uma tragédia mais próxima cronologicamente da gente, tipo, tem gente que traços hoje em dia. tem gente que tá claramente. viva e que esteve presa no hospício e que sofreu lá e que não era doido. Então um negócio que dói mais porque você tá vendo aquelas pessoas, entendeu? Não é uma pintura greco-romana, é um ser humano que ainda tá vivo, que você pode visitar aí. Aí eu escuto muitos feedbacks assim do Holocausto Brasileiro, né, dizendo que foi uma edição muito forte para muitas pessoas assim. Eu peguei os áudios do documentário Em Nome da Razão, que foi filmado na época, em 79, e coloquei os trechos das pessoas chorando de dor no meio do episódio. Porque, de alguma maneira, tinha que traduzir aquilo que eu tava sentindo. Tipo, a raiva e a tristeza que eu tava sentindo, eu tinha que colocar no podcast. Aí foi o meu lado de editor, tipo, vou trazer essa emoção de desespero para dentro do podcast. Teve ouvinte que falou, eu não vou ouvir, não dá, é muito pesado. Mas a gente tinha que falar, escutou, né? Muita gente escutou e muita gente gostou. Principalmente muitas pessoas... Não tô dizendo que tá errado quem não quis ouvir, porque realmente é um tema que tu não precisa ouvir se tu tá mal, sabe? É bem pesado, mas... Foi um episódio muito fácil de escrever, mas muito difícil de processar emocionalmente. Caramba, forte. Esse foi um dos que mais repercutiu? Qual que foi o que mais repercutiu? É difícil de falar. eu acho... Os Odds é o cara dos números. Eu sou Onde é que faz a repercussão? Acontece aonde? Então, Instagram? como assim acontece onde? Instagram? Ela é muito difusa e eu agradeço a todas as religiões do mundo por isso. Porque, assim, eu não quero depender de uma rede social, porque eu trabalho muito com rede social e eu não gosto delas, basicamente é isso. Porque o trabalho eu sei como elas funcionam e eu não quero depender só de um meio de comunicação, porque, né, ele pode... Você vira Tá certo. refém É, daquele troço. exatamente. come na mão de algoritmo, enfim, eu trabalho com ele há muito tempo. Mas, enfim, não tem uma rede que repercute muito. Eu divulgava mais os podcasts, inclusive pelo Instagram no feed, mas por uma série de mudanças lá que o tio Mark resolveu fazer, isso não é mais válido pro algoritmo do Instagram. Zuckerbot. Então a gente mais divulga por stories no Instagram, a gente divulga no Twitter e as pessoas divulgam por si, assim. Não sei dizer qual é o canal que mais repercute, não. Às vezes repercute muito no Twitter, mas não repercute muito nas estatísticas. Eu diria que a edição que mais repercutiu, eu acredito, eu não estou agora no PC para ver isso. Eu acredito que foi da Amazônia Pré-Colonial. Essa bombou. Seguida de Vivendo em Roma. Vivendo em Roma Fumaça. Seguido, talvez, de algumas pautas de... Acho que o Haiti entra logo em seguida. Mas algumas últimas que a gente lançou, principalmente no segundo semestre de 2021, foi um semestre muito bom pra gente, porque a gente lançou umas edições que ficaram no topo, assim como Olga, a rainha de Eu tenho Kiev. muito orgulho dessa pauta. Essa pauta foi Essa realmente é muito incrível. legal. As Cidades Antes do Tempo, que fala exatamente igual Black Tap no Neolítico na Turquia, repercutiu de uma forma muito melhor do que eu imaginava. Outras do final de 21, assim, que a gente falou de Manaus e Belém, bastante do ciclo da borracha. Mas eu fico feliz de não depender muito de uma rede, assim, porque não é que eu já dependi mais, mas o Instagram, ele é meio que a força dominadora e não é muito bom, assim. Então, acho que ter um podcast é também excelente, porque se tu quer virar o quê, basicamente, sabe? Tu quer produzir conteúdo ou tu quer repostar conteúdo,
e comer na mão de algoritmo. Não quero dizer que eu não como na mão de algoritmo. Com certeza, todo A mundo gente tá fadado todo mundo a faz isso. isso. É. Todo mundo faz isso. Eu faço isso todo dia. Tenho A que gente fazer tá isso daqui a sambando pouco, na mão do inclusive. robô. Mas tu pode fazer isso em vários níveis, sabe? Sim. E eventualmente, Mas é quanto quando mais tu tem essa evitar, melhor. consciência, quando tem Já essa ajuda. consciência, tu consegue pensar estrategicamente para que Sim. tenha um pouquinho de domínio sobre isso, né? Exatamente. A gente tá brincando agora, a gente tá começando a brincar com a TikTok. Tipo, Ainda é uma Isso eu brincadeira ia que vai... perguntar se vocês já estavam ali, né? a gente tá no TikTok, o que que a gente faz? A gente como os Otis conseguiu bastante proeminência no Instagram através das recolorizações, ele faz manualmente recolorização de imagens antigas, porque é uma maneira de aproximar mais do passado, né? Você vê uma imagem colorida e torna aquilo mais real, digamos assim, Intangível. mais tangível. Então eu pensei, vou fazer isso com vídeo, já que eu sou editor, né? Então eu pego e busco imagens e arquivos como o BFI, que é o British Film Institute, que Patê. a Pathé tem muita coisa legal. E aí a gente pega às vezes algum arquivo histórico, reduz para 1 minuto uma notícia histórica, recoloriza, aumenta para 4K e publica em um vídeo de 1 minuto no TikTok para ver se funciona. Ainda é um experimento, mas está sendo divertido trabalhar com vídeo ligado ao podcast, que é só áudio. Eu preciso até falar contigo sobre isso. Mas, enfim. E como é que é? E o TikTok, vocês pegam uma geração mais nova, muito provavelmente, né? Eu Como não é que sei, é a primeira rede social que eu uso Tá, em eu vou dizer o seguinte. 8 anos, eu eu vou dizer o acho. seguinte, TikTok, nosso TikTok tem 2 pais, tá bom? Porque é o seguinte, tem uma conta que eu fiz só pra testar alguns vídeos e deu relativamente bem. Só que eu já tenho que cuidar de, teoricamente, 4 redes sociais, 3 tirando o TikTok, o Facebook, o Twitter e o Instagram. E o Twitter me consome muito tempo. E aí eu pensei, por que eu vou entrar no TikTok? Tipo assim, por que eu vou entrar no TikTok? Porque eu não vou gravar dancinhas, eu não vou gravar minha cara. Tipo, algumas pessoas podem falar, mas ó, você deveria e tal. Não quero. Mas eu pensei, por que eu vou entrar, sabe? Vai ser só mais uma rede pra eu fazer número lá, meus vídeos podem bombar muito. Tem vídeos no nosso Instagram que foram vistos por tranquilamente mais de 2, 3 milhões de pessoas, sei lá, 10 milhões de pessoas, facilmente, sabe? Mas assim, por que eu quero isso? Sabe? Acho que essa euforia que muita gente tem de bombar nas redes, de 2 uma, ou a pessoa é muito jovem, ou ela nunca fez isso. Porque quando tu faz isso, é isso. Tu vê que Tipo assim, se nada finda ali muda. mesmo. Tipo, Sim. uau, nada muda, entendeu? E pra mim, o que muda, o que fez diferença pra mim é tu ter pessoas que, tipo, apoiam o teu trabalho, que elas estão engajadas com o teu trabalho. Por exemplo, nós não estaremos aqui se não fosse pela Lídia, né? Que ela apoia nosso trabalho, sabe? Pra mim, isso vale muito mais do que um vídeo meu que eu, enfim, repostei ou que eu reorganizei ele ter 10 milhões de visualizações. Eu não tenho ideia de quem é uma dessas 10 milhões 10 de pessoas. ouvintes que ouvem o podcast e que mandam feedback, ó, melhor isso aí, ó, vocês deviam fazer um episódio também sobre esse tema. Vale mais do que 10 mil pessoas só dando um like. Só um ali. like. Então, likezinho, né? esse... Baita. Eu ainda tô nesse dilema, a gente ainda tá nesse dilema do TikTok de, tipo, vale a pena ou não. Eu só posso Estamos repostar testando, alguns vídeos estamos testando. Porque é lá fácil de e fazer. ver o que dá. Tem tanta gente que tá crescendo no TikTok, dizendo que é a melhor rede, que vai blá, 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 blá. Só que assim, a gente sabe que não é exatamente o público que a gente quer. E verdade seja dita, não existe rede social para divulgação científica. Ninguém tá nem aí para isso. Então, se tu quer uma rede que vai principalmente falar texto e imagem, já era. Tipo, entra na tua cabeça Twitter, sabe? Que, apesar de todos os seus apesares, é a rede que se mantém mais estável, sabe? Qual de é o 10 nome daquela anos pra expressão cá. americana? É trash fire? Não lembro agora. Quando tu tem um latão de lixo e tá pegando fogo. Mas o lixo é tá pegando o fogo. melhor que tem para divulgação científica, sabe? Sim, isso que é triste. Jornalista. Não tem uma Isso que é opção melhor triste. do que o Twitter. Mas assim, pra tu saber de furo, pra tu saber o que acontece no mundo, se tu for ser jornalista que tá empenhado no teu trabalho, tu tem que ter Twitter. É, tipo, impossível. Tu não vai disputar espaço com rios de Instagram. Não, com certeza. Então, esse é o problema. Tu tenta achar uma brecha nessas redes e nenhuma das redes está voltada exatamente para isso. Eu falo realmente que o Twitter parece ser a melhor, mas não quer dizer que ela é ideal. E não quer dizer que Digamos que é menos pior. não quer dizer que eu não sofro por ela, muito pelo contrário. Mas é a menos pior, sabe? Eu tô pensando, eu ainda não consegui esquecer a quantidade de texto que vocês têm que não tá publicado. Porque hoje a internet, ela ainda é muito indexada com texto, né? Os vídeos estão começando a ser indexados, mas o que o YouTube fez para acelerar isso? Bota os capítulos, né? Disponibiliza os capítulos e faz a galera usar capítulo. Por quê?
capítulo, tu quebra teu negócio e ele consegue dizer, realmente, esse vídeo que tá falando sobre tal coisa, que legal, olha só. E tá escrito ali. Isso é, você Sim. tem um monte de conteúdo absurdamente rico que provavelmente muita gente nem viu e não vai chegar nas pessoas porque aquele conteúdo em áudio não tá indexado. Sim. Se isso fosse em texto, Não, já tu tem, tava assim, ó. tu tem total razão. Bum. E eu já pensei bastante nisso. Mas aí entra todo o trabalho de, assim, claro, eu acho que geraria muito fruto, eu acho que geraria muita Aparecendo renda. mais apoiadores financiando o GeoPizza. Olha aí, a ó. gente contrata Quer alguns apoiar o estagiários. GeoPizza? Tá o link, já tá o link aqui embaixo, né, Cristian? A gente já lembrou Nós de vamos colocar colocar o o link. 3 aqui. links diferentes aí, Apoia-se, PicPay, Vai estar aqui embaixo, Patreon. tá tudo Comprem aqui também embaixo. produtos na nossa loja. Tem mapas e canecas que eu adoro. A gente faz os nossos podcasts, nossas aulas, terças-feiras de manhã, e a gente faz a nossa pautinha lá e tal, tá lá a pautinha bonitinha, 2, 3 páginas. Termina a nossa aulinha das terças-feiras de manhã, a gente vai lá, pega aquela pauta, organiza em texto e pá, joga num blog, joga pelo menos um Sim, resumo a é o gente jeito faz. certo, E já tá resumo. organizado. E a gente sempre fica na mesma dúvida, assim, cara, a gente falou tanta coisa no vídeo que não tá no texto agora. E agora o que faz? Será que ficar revisando? No final das contas, cara, joga pra frente porque é melhor disponibilizado que ficar no perfeccionismo de, cara, tá 100% que a gente falou. aquela não. coisa, é verdade. melhor fazer e começar do que esperar pra ficar perfeito. Até o e final, daí fica com adiar. nós até o final aqui, que até o final eles já vão ter se comprometido com a gente de ter disponibilizado Olha pelo só, menos 10 episódios. estaremos fazendo Yeah! promessas Eu políticas em achei relação que ao ia GeoPizza. vir só pra uma entrevista, vou voltar com mais tarefa pra fazer. Olha, eu ficaria eles- em casa, assim, se eu Zotes, soubesse disso. Zotes, são os Tô nossos brincando. ouvintes, a gente sempre se compromete a fazer o que os ouvintes pedem. Não, mas assim, a minha ideia inicialmente era essa, porque eu queria utilizar o Google AdSense exatamente para colocar essas páginas do site, porque a gente tem um site mais ranqueada, sabe? Só que aí tu pensa, meu Deus, eu vou ter que criar uma página de um blog que vai ter 20 páginas de texto, eu vou ter que intercalar com o Google Ads, que a gente tem Google Ads, na verdade, eu tô me enganando aqui. Mas a gente tem Google Ads, mas aí tu teria que, enfim, fazer ali um SEO para ficar mais ranqueado no Google, mas assim, super daria, sabe? Mas eu teria que chamar alguém, mas aí vem eu Resumindo, brigando. precisamos de minions. Não, Precisamos que contar com alguém. Eu acho que é Eu mais não até de priorizar coisas, porque assim, é eu brigando com eu de 2 anos atrás, porque eu falando assim, Zote 2020, por que tu pagou o Wix? Tu devia pagar o WordPress, porque o WordPress é mais fácil de ranquear no Google. O Wix não é tanto, mas o Wix é mais barato, é mais fácil, era o dinheiro que eu tinha, Zote 2022. Tá, mas agora eu vou ter que pagar isso até 2023, eu podia fazer isso e aquilo. E aí eu penso, eu tenho um apoiador que ele trabalha com SEO, ele meio que podia me ajudar, não com SEO, mas com sites, né? Abraço nosso Edu de Nova Friburgo. Mas aí eu fico nesse dilema, sabe? Porque muitas escolhas que tu tem lá atrás, quando o teu visão de projeto era outro, vão repercutir Sim, agora, sim. sabe? A E gente vai totalmente, seguindo. eu acho que isso, se eu falasse isso ou TikTok, óbvio que isso vai ranquear melhor, sabe? Tu vai, claro, disputar com muitos outros sites, mas é exatamente o que tu falou, assim, não tem quase ninguém que faça isso, sabe? Então, eu acho que principalmente essa coisa de podcast, de estar em outras mídias, porque se fosse só podcast seria muito fácil. Não seria fácil, seria já difícil, mas seria menos difícil do que tu ter que pensar em frentes que tu tem que estar, e algumas frentes tu tem que reconhecer que tu não tem ainda força para estar nela naquele momento. Tu vai demorar ainda alguns anos para chegar nela. Então, assim, o Instagram era acessível para mim e foi onde eu cresci, mas não quer dizer que eu devia continuar naquele jogo ali de gato e rato que o Zuki me colocava, porque não ia me gerar o que eu queria. Então, eu tinha que ir para outros meios, sabe? A gente até abriu uma loja exatamente por isso, que a gente abriu ela em abril. Agora é agosto. Então, é um enorme aprendizado. Valeu muito a pena, sabe? Porque, às vezes, o que a gente ganha na loja em um mês supera o que a gente ganha de apoiador. Tem vezes que não. Mas tu pensa, como tu insere só um produto já muda toda a relação que as pessoas têm com a página que te segue com o teu podcast, sabe? O Gel agora, ele deve ter no Instagram umas 345 mil pessoas. E eu penso assim, cara, com uma loja isso venderia muito, sabe? E foi o que a gente fez. Claro, os resultados não foram assim tão generosos quanto eu esperava, mas foi um ponto que eu consegui marcar, eu consegui pegar aquela audiência e fazer alguma coisa com ela. Eu acho que no site seria exatamente isso também, porque eu já pensei muito isso. Eu lembro da pandemia que eu tava pensando, eu vou fazer isso. Só que eu não tinha, grana para chamar alguém de CEO de Google AdSense. Eu manjava muito pouco de WordPress e o Wix é uma coisa melhor. Se tiver alguém que trabalha no Wix, não fique bravo comigo. Mas assim, o Wix é mais fácil, mas ele não te deixa personalizar tanto. E eu sabia disso, mas era mais barato. Então, é tu meio que reconhecer que tu vai ter que estar no futuro em umas frentes, mas que agora tu não tá preparado, sabe? Sim. Eu acho que eventualmente eu vou com certeza entrar nessa do site, mas eu acho que agora eu tô tentando tapar muitos buracos que eu não É difícil de não gerar consigo, sabe? tráfego para podcast, né? O Alexandre antes falou que ele já encontrou podcasts
doidos naquela plataforma de podcasts, né? Baixar os podcasts e tal. Porque estavam em alguma plataforma, mas uma plataforma que estava disponibilizando podcasts, né? E não necessariamente tu foi lá no Spotify, por exemplo, e achou um podcast diferente. A galera que faz podcast, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ainda tem que aprender muito sobre marketing. Porque tem, assim, joias feitas de ouro puro na área de podcasts, assim, tipo... podcast, na minha opinião, talvez seja uma das mídias onde você encontra o maior número de produtores de conteúdo per capita. Tipo assim, no YouTube tem muito mais lixo do que qualidade. Tem muita qualidade, tem muitos youtubers maravilhosos. Mas tem muito mais porcaria do que coisa boa. É que aquela coisa, o algoritmo não prioriza isso. Já podcast, a maior parte dos podcasts, mesmo quando é uma galera muito iniciante, sempre é muito bom, sabe? Sempre muito bom. E tu vai nos teus podcasts favoritos, mesmo os primeiros episódios são muito bons, entendeu? Talvez não seja a melhor qualidade de áudio, talvez a galera não tenha a melhor desenvoltura em termos de comunicação, mas já é aquela preocupação em fazer um conteúdo legal. Porque o próprio fato de que tu tem que ocupar um espaço de meia hora a 4 horas, você tem que ter o que falar, tem que ter conteúdo, entendeu? Uma das nossas referências é o Dan Carlin. É muito engraçado porque... Quando a gente começou o GeoPizza, ele lançou a parte 1 da história do Japão e seus envolvimentos com guerras. E esse ano ele lançou a parte 5. E ele não lançou outros episódios além desses. Ele pesquisou o quê? 40, 50 livros para fazer esses 5 episódios. Do Supernova on the East, que é uma série de episódios dele sobre a história do Japão de 1850 até o final da Segunda Guerra Mundial. Opa, desculpa. Mas... eu fico até assustado porque o Dan Carlin é um cara que faz podcast desde 2006 e pouca gente conhece ele. E ele é provavelmente um dos melhores, se não o melhor podcast de história do mundo. Porque realmente o cara se esforça, ele pega muita fonte, ele fala tudo. E quando ele é bem conhecido, assim, dentro do meio. Mas dentro do meio, tipo, eu não vejo tipo, a galera fora do pessoal que aprecia. É quase como se tipo, fosse aquele mundo da galera que aprecia vinhos, sabe? Tipo, tem aquela marca de vinho que é extremamente famosa, mas só um grupo de 100 pessoas conhece. Sim. O Dan Carlin é um dos melhores podcasters, é muito mais antigo, é 10 anos mais antigo que, por exemplo, o Joe Rogan, mas não é todo mundo que conhece. Quando ele apareceu no Joe Rogan, a galera ficou, quem é esse cara? Quem é esse maluco aí? Tipo, o Joe Rogan lá, babando o ovo do Dan Carlin, porque de fato o cara é foda. Mas é isso, assim, eu vejo um pouco, tipo... Infelizmente, a internet ainda tem dificuldade de lidar com uma das suas mídias mais antigas, que é o podcast. E a galera não sabe, podcast começou junto com a loja de áudio da Apple, sabe? Galera, os primeiros iPhone, os primeiros iPods, já tinha gente ouvindo podcast lá em 2002, 2003, sabe? Mas foi uma coisa que demorou a bombar. Acho que é uma coisa diária também, então, eventualmente, se tu vai entrar numa área mais educacional... Cara, você vai passar muito trabalho. Se você for para uma área mais de jornalismo, você tá um pouco mais salvo, porque isso repercute mais. E, normalmente, essas áreas são mais suscetíveis a polêmicas. Eu estou dizendo que isso é ruim, não. Inclusive, isso pode vender mais, né? Como isso estamos, vende. Como estamos vendo, enfim, o podcast lá da Mulher da Casa Abandonada. Que é um excelente podcast. Pela polêmica que teve recentemente, que foi até, meu Deus, ninguém esperava que fosse para esse lado. Mas bombou por isso, assim, também por ser algo mais tangível, por ser algo, assim, mais próximo das pessoas, ser algo investigativo, jornalístico. Mas se você for entrar numa área mais educacional, você contar história, se essa história não for que nem o caso nos últimos 50, 100 anos, como foi o caso dessa casa, é um pouco mais difícil, sabe? É um pouco mais difícil de você não só criar empatia com essas pessoas, mas são gostos mais selecionados, são gostos mais difíceis de você filtrar. Então, eu acho que tem muito uma coisa diária, sabe? Até essa coisa desse podcast da Mulher da Casa Abandonada é muito engraçado porque... Eles fizeram uma coisa muito inteligente que é... vamos começar com uma história de mistério, vamos seduzir o ouvinte. Aí os 3 primeiros episódios é tipo a investigação. E aí o 4º e 5º episódio é o cara mostrando como é um problema estrutural do Brasil que ainda muita gente sofre com um trabalho análogo à escravidão. Então é muito engraçado porque lá pelo 4º e 5º episódio virou um episódio do GeoPizza isso aqui? Mas assim, é um excelente podcast e é muito engraçado tu ver que... É muito engraçado tu ver que muita gente que não ouviu tava falando mal porque o podcast ficou popular. Exato. Mas é um podcast muito bom, muito bem feito. Mas em contraste com isso, por exemplo, o SciCast, que é um podcast que eu acho que tem desde 2010. É um dos melhores podcasts do Brasil. A galera realmente lê papers
científicos para fazer os episódios. Chama cientistas para fazer cada episódio. E é um podcast que pouca gente conhece. Pouquíssima gente Tem. conhece. Mas é excelente, mas pouca gente conhece. Mas esse ponto que tu tocou, voltando àquela tua frase que tu começou, que é as pessoas não entendem de marketing muitas vezes, né? E aí tu viu excelentes conteúdos que não são pulverizados, né? Não chegam nas pessoas, né? Dá uma tristeza ver que, tipo, uau, esse cara aqui investiu... Não tô falando por mim, tô falando por outros, mas, tipo, ver que, tipo, uau, esse cara aqui, essa galera investiu centenas de horas para investigar alguma coisa, traduzir material, ler livros para fazer um podcast de qualidade e não tem o número de ouvintes que aquilo merecia, sabe? Você precisa de ou uma dessas 3 coisas. Polêmica, indicação ou bombar nas redes sociais. Eu não vejo de outra forma. Uma sabe? das coisas que a gente faz... O que vocês fizeram dessas 3? Uma das estratégias... Por enquanto, só redes sociais. Então, polêmica não uma das teve. estratégias que a gente tem, dizer- a gente sempre debate a fina linha da fronteira entre o clickbait e a realidade, que são os títulos do podcast. Esse eu não tenho mais dó. Esse aí eu já... Não, Foi pro clickbait, eu né? sempre me preocupo... Azar. Se tô nem vendeu, aí. se vendeu. Eu sempre me preocupo assim, ó, o título tem que ser... Não, tô lembrando que hoje de manhã a gente tava discutindo sobre a nossa aula que a gente vai dar amanhã e o Christian olhou pra mim e É a falou assim: mesma a coisa. gente vai pro clickbait ou a gente faz um título? Vai, Eu azar. acho que não tem problema você fazer um título clickbait se ele não é mentira. Ah, Exato, eu- Esse é Um o dos ponto. nossos episódios no futuro, Baita. spoiler, vai se chamar Thomas Edison versus Hollywood. Ah, é. É Spoiler. extremamente Massa. clickbait o título, mas É verdade. 100% realidade. É É, verdade. exatamente o que aconteceu. Exatamente. Parece um título clickbait, mas é realidade. Não, ele é até bom, na verdade. Acho que a gente fez títulos mais clickbaits que esse. Sim. Um exemplo. A gente fez um podcast no segundo semestre de 21, que é Maceió está afundando. Teoricamente... Não é fake news, é verdade. Teoricamente, só 5 bairros do oeste de Maceió, mas 5 perto bairros da é uma Lagoa cidade Mundaú, inteira. estão afundando. É incrível como eu lembro desse termo de tanto que eu já li. Enfim. Ah, E outro termo que me deixou aí, com tanta raiva. muitas pessoas vieram falar, não, mas assim, não é Maceió que está afundando. São 5 bairros de Maceió que está afundando. Aí outros alagoenses vieram na thread falar, não, mas peraí, eu sou maceióense. E isso está se expandindo para outros bairros. Eu acho justo falar que Maceió está afundando. Não, mas isso vai afastar pessoas de conhecerem Maceió, vai afastar turistas. Mas realmente o que a Braskem está fazendo é inadmissível. Você não deveria estar defendendo essa empresa. Mas eu não estou defendendo essa empresa. Então, assim... Deu polêmica, tá Deu bom. polêmica. Deu polêmica, E tá tá bom. afundando. 5 bairros não são parte de Maceió, Maceió está afundando. Talvez não seja bem verdade, mas assim, sabe? Sim. É uma tragédia que merece ter outras proporções. É muito engraçado, sabe? porque quando você pesquisa o tema, você percebe, ou não estou exagerando, de fato, esta empresa está destruindo com essa cidade de uma maneira que Basicamente, parece... 50 pautas diferentes de Cara, pizza, se você viu um filme... Tá ligado quando o Gru faz alguma merda naqueles filmes do... Tipo, roubar a lua no filme O Meu Malvado Favorito? Sim. É basicamente isso que a Braskem fez com a cidade. Tipo, e se eu fuder com uma cidade inteira? Como se fosse um vilão do Batman, sabe? Eu escutei Não é uma parte exagero, desse podcast. não é exagero falar isso porque de fato aconteceu, sabe? Destruiu com a É, vida e muitos- de centenas de E famílias. muitos temas que falam mais do Brasil, a gente sempre precisa ter um crivo muito maior do que quando a gente fala de outros temas, obviamente, internacionais ou de outros países, assim, por falarmos português, sermos brasileiros, termos ouvintes do Brasil e que viveram aquela realidade. Então, é também a mesma forma uma coisa de mão dupla, assim, porque eu acredito que muitos detalhes e muitos temas eu aprendi com ouvintes de outros estados, mas de uma forma ou outra tu acaba virando também comunicador daquelas coisas que te citam, que te influenciam. Então, para alguns temas, tu acaba tendo que também entrar em especificações bem exatas para tu ter o cuidado de não estar, assim, passando por cima de nada do tipo. Eu acho muito engraçado Tem que que a gente redobrar a fez... atenção. Eu acho que uma vez... O exemplo mais engraçado foi que a gente fez uma edição desta cidade, que no caso não é esta cidade, não estamos mais nela, estamos em Novo Hamburgo. Mas a gente fez uma edição de Porto Alegre. E eu lembro que um cara mandou um textão amigável, assim, mas fazendo várias... Não é bem correções, mas sendo mais específico sobre alguns termos. Eu falei... legal, muito obrigado e tal. Eu sei de tudo isso, mas eu escolhi não falar. Porque vai ser muito específico, cara. E eu não tô fazendo essa edição só pros porto-alegrenses. Às vezes são pra pra geral. Então, todos os termos que ele falou, eu falei, ok. E eu até cunhei um termo pra isso, que muitas pessoas me fazem
gaúcho explaining, que elas vêm Gaúcho explicar cultura ou algo de Porto Alegre, região metropolitana, que eu já sei. Porque, adivinha, eu sou daqui, mas não parece, ou visualmente não parece. Visualmente não parece. Não parece, visualmente. Mas eu falo assim, querido, eu sei disso, mas eu tô me comunicando com um público maior, hein, sabe? Então, A gente tá mas levando essa história pra fora, assim, não é só mas aqui. ao mesmo tempo, quando isso envolve outros estados, é sempre difícil encontrar exatamente essa linha. Por eu Sim. ser daqui, eu sei, não exatamente, mas eu sei melhor onde é ela. Mas se eu for falar algo de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, se eu for falar algo de Recife, sabe? Que amo, né, Pernambuco, mas assim, é um povo muito bairrista, pelo amor de Deus, né? No Pernambucano são muito bairristas. E aí, como é que tu vai exatamente, sabe, filtrar isso aí, saber exatamente se tu vai conseguir falar de boa? Sim. Pra isso você precisa de ouvintes de vários estados. Bairrismo é muito bom e funciona muito bem para podcast quando tem um podcast que tem participantes de vários estados. Tem um podcast, entre aspas, gaúcho, mas tem um integrante que é do Pará e, se não me engano, que é outro do Ceará. Então, cara, é tão gostoso ouvir um podcast que não tem nenhum paulista e nenhum carioca. E tem vários sotaques Mas tem um gaúcho. E tem vários sotaques diferentes. Então é tão gostoso ouvir, tipo, um podcast que é vários sotaques diferentes. É o... Bem Amiches. Cara, Bem Amiches. Ótimo esse A podcast, gente vai muito conseguir bom. botar todos os links que eles estão falando aqui na descrição. Não precisa botar Não, todos. acho que não precisa. Só Mas bota o nosso. mas Não compete ouçam espaço. Só o apoio. ouçam e apoiem Bem Amiches, porque eles são muito legais, assim. Nas anos do Geopix. E é legal porque, tipo, é todo mundo falando mal do seu próprio estado. Aí, tipo, Isso o é gaúcho não precisa maravilhoso. falar mal do estado lá do cara lá que é do Pará. O próprio paraense fala mal do Pará, sabe? Sim. Mas eu acho que Cada um essa Esse fala estado é mais isso, divertido. Claro. Acho que essa foi a maior responsabilidade que eu encontrei, assim, é tu conseguir falar de outras realidades brasileiras. Eventualmente também em alguns outros países, assim, a gente já foi contatado por mexicanos, peruenses, bolivianos, assim. A pessoa sempre vai ter um know-how melhor do que tu sobre várias coisas, mas é tu entender o quanto aquilo é comunicável para um público geral ou não, assim. Mas eu diria que, para mim, o maior prazer é exatamente ter pessoas que apoiam o teu trabalho e pessoas que tu consegue trocar uma ideia com eles e entender certos dilemas dos estados dele, que não tem no teu, mas ao mesmo tempo tem várias semelhanças, sabe? Tu acaba vendo que o Brasil ele é bem diverso, mas ao mesmo tempo ele não é tão diferente assim. Cada um dos 26 estados. Eu não diria nem... Vocês já ouviram? Deixa eu fazer Desculpa. um corte aqui, que eu quero buscar um negócio que é bem importante que a gente notou aqui. Vocês já ouviram falar dos milfãs? Milfãs? Milfãs. Eu conheço Uma OnlyFans, não regra. conheço milfãs. Não é uma regra, mas é assim, é um cara que escreveu, eu acabei não anotando porque isso aqui me veio agora, assim. Mas tem um cara que, há um tempo atrás, escreveu sobre milfãs, que é o quê? Qual que é a teoria do cara? Ele dizia assim, cara, tu não precisa ter 25 milhões de views no TikTok. Valeu, O que tu precisa ter hoje? Ainda mais trabalhando nessa parte da cultura, né? 1000 fãs. 1000 fãs que apoiem e paguem o teu trabalho, que assinem ele. 1000 fãs não são 1000 seguidores, né? Não, Seguidor 1000 fãs. 1000 Mil fãs. apoiadores. Mil pessoas que apoiam o teu apoiadores. trabalho. É um bom número. O cara falou o seguinte, ele falou assim, cara, se tu tem hoje 1000 fãs que te pagam, claro, talvez o cara dê uma exagerada, tá falando em dólar aqui, mas R$1.000. Não, eu acho um número bem baixo. Tá, R$1.000 por ano. Olha quanto isso aqui tá de faturamento no ano, né? Pode ser pouco, pode ser pouco. Mas assim, ó, é pra gente ter, às vezes, uma percepção de que às vezes a gente tá jogando o jogo das redes sociais hoje, a gente fica pensando em milhares, né? Quando vocês trazem esse número de 345 mil seguidores no Instagram, cara, é um número Imagina se altíssimo. cada um desse R$1 por mês pra Ai, vocês. meu pai falou a mesma Isso aí, coisa. Nerdcast fala. Eu Nossa quero que Senhora. cada ouvinte me dê um pila. Cara, quando meu pai descobriu que eu tinha a rede, eu acho que o Gel devia ter uns 270 mil seguidores. Aí ele falou pra mim... Teu pai apoia o podcast? Uma época ele apoiou. Eu acho que ele apoia. Uma época ele... Pô, eu não- meu que pai eu não- até gravar episódio de coisa a gente já gravou. Eu não verifiquei se Pô. ele apoia, mas eu acho que ele apoia sim. A minha mãe aparece Abraço. em alguns episódios de Geopizza. A mãe tem que aparecer em todos. Mas ele falou assim: meu filho tem 270 mil seguidores. Isso quer dizer que se cada um desse R$1, tu teria 270 mil reais. Aí eu fiquei assim. Tu deitou e chorou. Pai dos Otis, o senhor é um pouquinho Tá, e boomer. como é que faz pra galera dar R$1 pra vocês? Via Pix? Vamos botar o Pix de vocês aqui embaixo. Vamos, Geopizza, todo mundo pix, que conhece, arroba tá? Se der um gmail.com. Pix pro Geopizza, joga ali embaixo, pega o Pix ali e joga R$1 pra vocês. Tá aí, pode mandar. Mas esse Vamos ir fazendo um lance- contador. A Roberta Lima, uma das nossas ouvintes mais queridas, que faz Barra parte... Mansa, Rio de Janeiro. que faz parte da gangue das Fujoshis. Se você sabe o que é Fujoshi, bem, eu sou Fujoshi. Mas ela comentou que a gente deveria fazer um OnlyFans. Eu não vou entrar nesse tema, não. Não, aí é que tá.
tem todo tipo de fetiche hoje em dia. Se a gente postasse uma foto do nosso pulso, Eita porra. ia ter gente no mundo que ia Pagando por isso. pagar por isso. Eu vi um texto muito bom no Medium, que eu não vou saber dar nem a referência do nome dele, quem escreveu, e nem o exemplo que ele utilizou, mas é muito interessante, que era nos Estados Unidos de um menino que ele começou fazendo vídeos veganos, comendo comidas veganas, só que aí o público começou a demandar outras coisas dele. Resultado, passando alguns anos, ele começou a fazer reações de fast food e ele foi completamente contra tudo que ele estabeleceu lá no início, mas ele tem público. Jesus Cristo. Então, tipo assim... mas se tu tá falando da mesma O que pessoa que que eu tu tô quer? pensando, ele é bem problemático. Que- É o Nicocado Avocado? Eu não sei Acho o que nome esse é o dele, cara, mas o nome do assim, cara, não ele lembro agora. Sei visualmente esse o nome dele, mudou mas enfim. estupidamente. O público destruiu com ele. É, Ele exato. sofreu um bullying da internet onde ele se transformou num monstro. Então, o nome do Quando eu digo- texto era o que o teu público pode se tornar. Então, exatamente, eu acho que tu tem uma ideia tem um do que não equilíbrio. fazer. Tem um equilíbrio, tipo assim, tu deixar a internet ser abusiva contigo, estilo Christian, ou você fazer que nem a gente faz, que tipo assim, ó, a gente ouve todas as críticas e vê, opa, esse cara aqui, tá, é um hater, mas o que ele falou é verdade. Vamos seguir o que ele. Ah, esse aqui é um fã, gosta do nosso podcast, apoia, mas o que ele falou, de repente, não cabe a gente. Então é equilibrar, tipo, É a frase ser frio em relação Tudo pela audiência. ao nosso trabalho. tudo pela pelo audiência. público. Não, Tudo pelo público. não fazer tudo pela audiência, mas ver que, tipo, o que é o melhor pro podcast para ele continuar sendo coerente, sabe? Tá aí, já usando esse OnlyFans de vocês aí, por que que... Nossa produção achou isso aqui, né? Do episódio... Até o episódio 17, vocês faziam pelo YouTube e tinha a imagenzinha de vocês lá, né? Tinha. A partir do 18, vocês desistiram dessa ideia. Sim, Por quê? graças a Deus. Tá, vários motivos. Primeiro, áudio é um arquivo muito mais leve do que vídeo filmado em 4K. Segundo, quando tu grava em áudio, se o computador trava, no segundo em que o computador foi desligado, a fonte queimou, whatever, o áudio tá guardado. Agora, se tu tá gravando com uma câmera e de repente buga o arquivo por acabar a bateria, ou qualquer que seja o problema que aconteça, às vezes tu perde meia hora, 1 hora de Tá, mas gravação. os fãs de vocês sabem quem vocês são, né? Vocês não são só... Por muito tempo pensaram que a gente era dois velho careca. e Não, gordo. ainda penso, muitos ainda A pensam. partir de agora, então, todo mundo vai conhecer o Alexander Zots. Que sensacional, Quando viram, cara. teve fãs que viram a nossa imagem e disseram, uau, parece o quê? O que falaram de ti? Um parece um guerrilheiro comunista e outro é uma gostosa e-girl. Isso aí. Apelidaram os Otis de e-girl e me apelidaram de E-girl. guerrilheiro comunista. Duas coisas que eu não sou, mas tudo bem. Só comunista. Mas ele falou só aspectos técnicos. Mas vamos ouvir o que a produção tem a dizer, né? O que o elenco tem a dizer. Não, Eu e no nunca YouTube fui... também tem menos visualizações, menos ouvintes, né? Tipo, tu ficar olhando 4 horas pra 2 caras falando com uma câmera não é tão... Não tava vindo. Não rende tanto quanto tu escutar ali enquanto tu tá pintando a casa, lavando uma louça, caminhando. Novamente é o ponto, assim, tu quer isso? O que tu quer pro teu público? Tu quer alguém que escute e apoie teu trabalho ou tu quer, enfim, um público mais geral que dê visualizações pro teu vídeo, porque tem imagem, isso é um grande peso para o algoritmo do YouTube, ou tu quer apostar em demorar mais para fazer sucesso, vai engatinhar muito mais, mas talvez tu tenha um público mais fiel, sabe? Então, fazer vídeo era muito trabalhoso, meu Deus. Era nossa, desnecessariamente era horrível. trabalhoso. Eu fiquei muito chateado quando a gente parou, mas eu com o tempo aceitei. Não, de fato, O quanto dá mais de trabalho Cara, do que o podcast? 300 qual? vezes mais de trabalho. Primeiro assim, Porque eu não, 300 coisas. porque eu 300 é buscava, muita coisa. por causa que eu buscava imagens de arquivo. Por exemplo, se a gente falasse, tipo, sim. fulano É que os tirou guris são muito pelo... perfeccionistas, né? Isso Tá é difícil isso de é colocar muito na balança errado. aqui. Não, os nossos, se vocês forem vendo os vídeos no YouTube, não é a gente. É tipo, de vez em quando aparece a gente, mas quando a gente fala de alguma coisa, aparecia a imagem daquilo que eu citei. Sim. Então eu demorava muito mais pra editar Nossa. um episódio. mas assim, eu que não edito nada. Primeiro, não seria possível a gente melhorar tanto na pauta e ler a pauta se não tivesse o vídeo sido morto. Sim. Porque a não ser que vocês queiram ver minha cara com o notebook na frente, porque eu vou estar lendo. Mas assim, não é possível, entendeu? Ou se tu não for o William Bonner e tu ter lá uma leitura. Só foi possível a gente profissionalizar a nossa narração e a qualidade do nosso texto no momento onde o fator da imagem foi eliminado. Exato. Isso é importante. Foi uma escolha. Editar áudio é muito mais fácil que editar vídeo, ou seja, fazer as correções necessárias para manter factual o podcast se tornaram mais fáceis. E também entra um ponto que você tem que ir até o local. Aí você tem que ter câmera. Aí você tem que gravar. Aí fica a luz quente na sua cara. Que não é o caso dessa. Muito bom, produção. Mas
E aí depois você tem que ir pra casa. Eu lembro que eu voltava muito cansado das gravações. As gravações hoje, elas são cansativas, mas se fosse com vídeo, cara, eu ficaria uns 5 dias ainda me recuperando, sabe? Eu Quase morava em de Cachoeirinha na ressaca. época. Eu viajava 1h30. Fake, já morava aqui. Não, no início eu bem morava, no início não. início. Bem no início No não. início Mas eu depois já morava aqui. em Cachoeirinha e eu tinha que Ah, vir até Porto Alegre no nosso ele estúdio. dormia lá no estúdio. Às vezes eu dormia no estúdio cara, pra gente ele gravar. dormia Vocês lá. gravavam aonde? A gente gravava num pequeno estúdio que a gente tinha no porão da casa do Gabriel Maia. Parece que é uma masmorra, mas Não, é só uma sala no último é andar. uma sala grande que tem no Boa. último no Bem boa. térreo da casa do Gabriel Maia, nosso primeiro ouvinte, nosso ouvinte zero. Nosso incubador do jogo. Ele é um dos padrinhos. O Gabriel e a Laís são os nossos padrinhos. Que massa. Pegaram no colo o bebê, assim, isso aqui é o GeoPizza. olha que Entregaram criança pro feia. mundo essa criança deformada. Agora é culpa de Isso vocês. é legal, a escolha que vocês tiveram que tomar ali, claro, toda essa parte técnica, mas agora tocou num ponto interessante, que na verdade também ajudou vocês a aprofundarem muito mais na questão de pauta, né? Foi meio que um esforço direcionado para outra, né? Pô, tem um esforço de gravação, filmagem, edição, tudo isso aqui. Quem sabe a gente faz só o áudio, facilita horrores e agora a gente coloca o esforço no O conteúdo. Alex defendia essa ideia muito mais, mas num ponto ele estava certo, que ele falava assim, isso foi em 2019, início de 2019. Isso foi muito antes de podcasts com vídeo fazer sucesso. Ele falava assim, podcast com vídeo vai fazer sucesso. Eu já E cantava eu falei, pedra. será? E mesmo se fizer, não sei se eu quero, mas assim, provavelmente não vai fazer sucesso. Ele vai. Eu fiquei, tá bom, mas acho que não vale. Ponto acabou o vídeo, mas assim, eu não esperava ver uma explosão tão grande de podcast em vídeo. Eu esperava, eu não já sabia. Cara, Eu já sabia. eu já sabia que, né? É que eu acompanho Uau. muito podcast estrangeiro e eu tava vendo que tava se desenhando um cenário que, tipo, um monte de gente tá fazendo isso. E foi vai avassalador, bombar. até no próprio Brasil. Não, eu achei Uau. ótimo, tá ligado? Tem gente que odeia o Flow, tem gente que gosta, tem gente que defende apaixonadamente. Eu acho assim, podcasts como o Flow, assim como tem gente que odeia o Nerdcast, eu não vejo sentido em odiar um podcast, você simplesmente não precisa ouvir, tá ligado? Mas eu acho que eles fizeram muito bem pra podosfera. Esse termo é antigo, gente, podosfera. Existe desde há uns bons 15, se não 20 anos esse termo existe, mas o Nerdcast primeiro e depois o Flow ajudaram muito a crescer a podosfera. E, tipo, tu pode até não gostar desses podcasts, mas, assim, eles ajudaram a fazer crescer o número de pessoas que ouvem podcast. Com certeza. E o número de pessoas que consomem podcast. Então, permitiu surgir novos podcasts, aumentou a demanda e aumentou a variedade de podcasts. Eu descobri que tem podcast no Brasil sobre biomedicina, só falando sobre biomedicina. Não sei se ainda existe o Biomedcast, mas tinha. E podcast no Brasil, por exemplo, os primeiros tinha muito sobre cinema. Dos 3 mais antigos que eu lembro é o Melhores do Mundo, o MDM, que é muito legal, mas eu não sei se eles ainda existem. O Cinecast, o RapaduraCast e o Nerdcast. São 4. O Cinecast morreu, infelizmente. Ele era bem roteirizado, muito bom. O RapaduraCast continua tão bom quanto era no início e o Nerdcast nem preciso falar, né? Os caras estão morando lá na gringa, com dinheiro. Que é o Jovem Nerd tá na gringa? Sim, então, viraram norte-americanos, estão morando na Flórida. Mentira, mas legal. Gravam na Disney o podcast. Mentira. Eles não Tu moram em não Curitiba? acompanha o Nerdcast? Não acompanho o Eu Nerdcast. acompanho. Eu acho que religiosamente. esse boom do podcast se deu através do YouTube, daí a gente pode usar essa galera aí de referência que ajudou a podosfera Podosferizaram o Brasil. crescer. Temos que Mas, divulgar essa palavra, cara, tem que ser mais Eu utilizada. tenho minhas críticas mais pesadas, assim, eu por mim. eu acho que o grande peso ainda é o algoritmo. Cara, Sim, o também algoritmo acho. com certeza. O que aconteceu com o YouTube? Cara, provavelmente tinha outros podcasts no YouTube, só que o YouTube Eles foram começou a levados ficar cada numa vez melhor onda. e hoje o YouTube, por exemplo, é a segunda maior ferramenta de pesquisa da internet. Então pede só pro Google, que é o Google e o YouTube. Aí o podcast não estava no YouTube, não tinha uma Cara, isso é audiência tão horrível. grande. Hoje em dia tá lá. Eu ainda pesquiso... Isso aí é uma revelação interessante. Eu pesquiso pauta no YouTube, porque às vezes eu vejo quais os assuntos que estão bombando e eu vejo... tem um vídeo legal sobre esse assunto. Não vou ver o vídeo, vou pesquisar por conta própria o assunto. Aí a gente desenvolve, sei lá, uma pauta. Mas, de fato, o algoritmo fez bombar muito os podcasts em vídeo. Mas é até um fenômeno interessante, tipo...
podcast parece até quase no contrassenso do que é a mídia contemporânea, que, tipo, formatos curtos, né? Uma das coisas que mais bomba hoje em dia, TikTok, é vídeo de, no máximo, 1 minuto. Papo. Às vezes 30 segundos. E aí, numa direção completamente contrária, tem um número muito grande de pessoas que gosta de ouvir áudio durante 2, 3, 4 horas, sabe? E tem gente que produz, né? Tem uns loucos que produzem tem uns malucos que conteúdo produzem. de 3. Eu acho que até não é uma dualidade, assim. Eu acho que faz parecer que é uma dualidade, mas na verdade não é. Por bombar muitos mais formatos de 1 minuto, como o Reels, como o TikTok, parece que, assim, o que tá bombando mais é coisas de 1 minuto ou coisas curtas. De fato, sim, porque é o que o algoritmo quer. Mas o algoritmo ainda não é um deus onisciente, ainda bem. Então, ainda existem muitos gostos que eles estão sendo supridos de outras formas, não como aquele. Tá sendo cada vez mais comum séries, inclusive episódios de séries com durações enormes, assim, 2 horas, assim por diante. Tem podcast com durações cada vez maiores também. Acho que é uma questão de público, que eu acho que sim, se o algoritmo não fosse tão predatório, que eu acho que ele é com certeza, eu acho que muita coisa e decisão que ele toma não é boa, e eu trabalho com ele, eu sei como não é bom. É bom para as empresas donas do algoritmo, Então mas não é bom pra péssimo ninguém. para quem fornece conteúdo, muitas vezes de graça, para alimentar essas redes sociais. É ridículo. E eu acho que se não fosse por isso, a gente talvez teria um ambiente digital muito mais diverso, sabe? Porque eu sou exatamente contra, assim, eu sei exatamente o que tá fazendo sucesso na minha área, o que não tá, o que eu posso fazer ou não. Mas às vezes eu só não tô afim, porque não é vantajoso para mim. Sim. Não vale a pena. Eu já tive nessa frente por muitos anos. Então eu já desassimilei, sabe? Eu sei que muitas pessoas que entram em trend, em coisas que bombam, elas podem muito bem ser bem-sucedidas, mas será que por muito tempo, sabe? Parece até uma pergunta meio assim de boomer, de quem não entende. Ah, ele é famoso agora, mas será que ele vai ser para sempre? Mas é algo realmente real, sabe? São poucos que continuam e poucos que conseguem sequer monetizar o seu trabalho. Eu acho que no final é exatamente isso, sabe? Todo Vamos podcaster, falar de monetização, então. todo podcaster, ele não sabe como monetizar o seu trabalho, porque é uma área que ninguém quer falar. Eu tava, Mas precisa. fudido se não fosse... Exato. Quando eu falei, tipo, que o Zotz é um cara profissional, de fato. O cenário está sendo destruído. Quer que eu resgate a coisa da grana, do financiamento? Será que agora vai? Tá, Monetização. eu vou começar tudo de novo pra facilitar o Mas editor, eu sei como é tentar e chato. começar a chover forte de novo, a gente para e desiste. Tá É porque bom. tem alguma coisa tudo bem, errada. tem Tá coisa bom. errada. Não é pra falar. É que São Pedro não quer que a gente revele os segredos Tá. financeiros do GeoPizza. Tá, vamos lá. Quando você vai falar de monetização, principalmente na área de podcast, né, parece que é uma coisa à beira do ilegal, mas é porque isso não é dito pra ti de nenhuma forma. Você não consegue encontrar com facilidade o que fazer. Na gringa isso é um pouco mais fácil do que no Brasil, porque você tem mais ferramentas, mais produção de conteúdo que visa isso. Mas no Brasil nem tanto. O Spotify ele não vai te remunerar de nenhuma forma para um podcaster. Para um artista, para um cantor, ele dá alguns centavinhos, mas olha lá, para podcaster isso não existe. Então, muita gente que entrou nessa onda nos últimos anos deve assimilar o Spotify com podcast e não deve saber exatamente como funciona essa grana, como é que as pessoas se mantêm. É publicidade, como é que funciona. Eu me baseei nas minhas referências desde 2016, e uma delas é o Xadrez Verbal, que tinha financiamento coletivo. Então, pessoas que manualmente vão lá e apoiam. E eu vi que aquilo ali era bem promissor, porque também criava uma comunidade. Ele, frequentemente, o Felipe Figueiredo mencionava um abraço para o nosso apoiador de não sei aonde, tal. Então, eu penso, isso deve ser legal, isso deve ser interessante. Mas quando a gente ainda era página e não tinha podcast, era raríssimo os apoiadores. E faz todo sentido, porque tu não sabe quem é a pessoa por trás, você não vai apoiar, é lógico. Quando começou a ter podcast, foi visível, assim, os primeiros apoiadores que começaram a entrar. E eu sempre me perguntei, e entrando na questão também de comunidade, como é que, assim, qual é a vantagem que essa pessoa vai estar tendo me apoiando? Tipo assim, ok, ela ajuda, mas e aí, sabe? O que eu ganho com isso? Qual é a contrapartida? Eu sempre também queria, e eu sempre achei que eu poderia aprender mais com várias pessoas de outros estados, e até de outros países, brasileiros que moram fora, do que permanecer só um quartinho fechado produzindo o que eu faço. Então, eu sempre pensei nessa ideia de comunidade, porque eu via muitos podcasts fazendo isso. Só que quando você tem que fazer isso, cara, é muito estranho. Parece que existe um meme que é um cachorro tentando aproximar 2 pedaços assim de Lego. E é exatamente isso que eu me senti. Eu fiquei, beijem-se. Isso é muito estranho, sabe?
Durante muito tempo eu me perguntei onde é que eu crio um grupo para as pessoas que apoiam no Zap, no Discord, e se elas se odiarem, e se elas não se derem bem, como é elas que se vai matarem lá funcionar? dentro. Se elas não se matarem, eventualmente vai acontecer, elas vão se matar, tá? Não tem nada que você possa fazer para isso, você pode tentar evitar que isso aconteça, e eu recomendo, sempre evite. Mas você no início vai se sentir muito assim, tentar aproximar pessoas nada a ver. E demorou muito tempo para isso vingar, demorou muito tempo para você entender também como é que tentar gerir essa comunidade, porque você não vai saber gerir. Cada público tem uma dinâmica diferente de comportamento. Isso é muito Mas até você importante entender perceber. quem são essas pessoas, o início é sempre o pior, sempre o pior. No Onde é que tá a início, comunidade de vocês hoje? como é que tá? Aonde está? A gente tem principalmente um grupo geral para as pessoas que apoiam, que é no Zap, que é o Geoburgo. Tem pessoas que não têm amor à própria vida, que elas entram num grupo que basicamente manda spam todo dia, que é para falar besteira, que esse é o nosso grupo maravilhoso, que é o Geocaos. E, eventualmente, eu gosto muito de... Eu odeio que pessoas me liguem, mas eu gosto de trocar ideia com pessoas em causa, assim, quando eu não estou fazendo só coisas manuais. Então, no final do meio do ano passado, a gente criou um grupo no Discord para as pessoas não só conversarem por texto, mas também por call. E eu acho que isso que mudou muito o jogo. Porque eu comecei a conversar com muito apoiador. Eu não falo com boa parte deles porque eles não têm tanta dinâmica de entrar no Discord, não entendem bem o aplicativo, mas aqueles que entendem, valeu muito a pena. Muitas pessoas que eu conheci pessoalmente, eu conversei primeiro pelo Discord. Uma das nossas apoiadoras de Uberlândia, a Carol, esse exemplo. Outra apoiadora, a Roberta, de Barra Mansa, também esse exemplo. Outro exemplo de Renan, de Goiânia, é outro exemplo desse. Sabe? Provavelmente outros que eu ainda vou conhecer. E quando eu conheci eles, não foi nada diferente do Discord, sabe? Só tem uma pessoa ali, mas é aquilo. Eu acho que se criou muito estigma de que você não sabe quem é a outra pessoa do outro lado da tela. E, de fato, isso é verdade, principalmente por texto. Mas por voz eu não acredito tanto nisso. Eu acho que por voz você já entende ali. Já E tem uma aproximação. pessoalmente isso me mostrou que era verdade. Mas nos primeiros anos, principalmente 2019 e 2020, até tu entender como é que funciona cada pessoa e até as pessoas se sentirem confortáveis de que, assim, se alguém aparecer falando bobagem, algo que fuja muito da linha do que a gente acredita, porque todo podcast vai acreditar em uma coisa, ela vai ter uma linha de pensamento, uma linha ideológica, uma linha política, isso sempre existiu, sempre vai existir. Mas até você criar esse chão seguro e se aparecer algum maluco falando alguma coisa maluca que paradoxalmente ele vai contribuir com você, sim, isso já aconteceu com a gente, vai ter pessoas lá que vão falar, cara, poucas ideias, o que você tá falando? Calma, baixa a bola. Baixa um pouquinho a bola. E é bom que isso não dependa só de você, porque você tem outras obrigações no seu Sim. dia. E quando você consegue criar essa comunidade a ponto dela mesmo se policiar, é maravilhoso. Mas é muito difícil você chegar nesse ponto. É muita insistência e é você tomar os passos certos, tentar não se queimar com ninguém que faça alguma coisa muito abrupta. Mas eventualmente aconteceu. Agora é 2022, a gente criou essa comunidade em 2019. Mas eu posso dizer que ela começou a dar certo em 21. Foi quando eu comecei a conversar com muitas pessoas, comecei a aprender sobre culturas de vários outros estados do Brasil. E, eventualmente, em 2022, eu estou conhecendo muitos apoiadores, assim. Acho que já passaram de 6 esse ano, 7, sabe? Pode não parecer muita coisa, mas, assim, eu não saí da minha cidade. Eles que vieram até mim, ou moram perto, como a Lídia, então... A gente chegou a ter um geo-encontro que vieram 3 ouvintes. 3 ouvintes na mesma semana. Na mesma semana visitaram, inclusive... Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Inclusive, a gente fez ali uma janta. E a gente jantou na casa de uma outra ouvinte, que é a Jéssica. Isso. Só que eu sempre escutava essas histórias de outros podcasts e eu pensava, cara, eu nunca vou chegar nesse nível. Porque me parece algo muito difícil. Mandar outros malucos vierem de outros estados pra me verem. Isso não vai acontecer. Sabe? Tipo, e quando aconteceu, a gente percebeu que tipo, é uma coisa meio que orgânica. Tipo, humanos querem ter contato com outros humanos que eles acham divertidos. Cara, eu ia dizer, cara, o grande ponto de vocês foi realmente se aproximar e se relacionar com os... Eu acho que, assim, se você produz conteúdo... seguidores de vocês. Se você é comunicador, isso não é uma coisa de mão única. Tipo, você tem que fazer o conteúdo para alguém e você tem que receber esse conteúdo, esse feedback de outras pessoas. Então, essas pessoas vão também moldar como é que tu atua e como é que tu trabalha. E se elas não moldam, é porque tem alguma coisa estranha aí, sabe? Talvez você não seja um comunicador, você só fala o que vem na sua cabeça. Você não pega aquele feedback e transforma em alguma coisa concreta. E esses apoiadores, para mim, eles foram essenciais. Eles não só me deram sugestão, mas eles realmente mudaram como eu via certas coisas e como eu trabalho, sabe? Eu vou falar uma coisa polêmica, que talvez seja um pouco incômoda, mas assim... Já é. A ferramenta universal para trabalhar com os ouvintes é bom senso.
Porque, por exemplo, quando foi criado o grupo do WhatsApp, a gente utilizou o bom senso para conversar com as pessoas. Tipo aquele... Um segundo, tipo... Eu não vou postar merda aqui, mas em determinado momento a galera começou a fazer bastante shitposting e aí o bom senso nos indicou, não, vamos criar um grupo separado para shitposting, que a galera postando figurinhas, zoando com a gente, falando bobagem, mandando link de coisa engraçada, e o Geoburgo é o grupo para coisas principal. sérias. E aí teve esses dois grupos. Quem quer se divertir e falar bobagem, vai pro Geocaus, que é mais engraçado. Mas quem só quer focar em coisas que são muito mais diretamente objetivas, tipo notícias de sobre política, o podcast, inclusive. ou indicações de temas para o podcast, vai ter o Geoburgo. O Geoburgo tem menos tráfego de informação, mas, por outro lado, como é um grupo do WhatsApp mais sério, a gente lê todas as mensagens. Como o Geocaus é 400 mensagens por dia só de bobagem, é muito divertido, é muito legal, o pessoal se respeita, mas é bobagem e não precisa dar tanta atenção. Você conhece pessoas de verdade lá, assim. Mas essa dinâmica, naturalmente, por causa do bom senso, foi acontecendo. E a galera foi aprendendo, ao longo do tempo, a galera foi aprendendo a se respeitar e percebendo, meme é no grupo do caos, no Geoburgo é coisas mais sérias. Eu acho que a regra é panelinha. Todo mundo funciona em panelinha. Mas é uma Quem diz panelinha que do não bem. funciona... De novo, que eu falei, todo mundo se deu conta que, ok, tem uma coisa que preciso utilizar aqui, que é o bom senso. Eu vou ter o bom senso de figurinha de meme da Tati Quebra-Barraco, não é no Geoburgo, é no Geocaus. Mensagem sobre algum acidente que aconteceu com o avião e envolve polêmica da fabricação de peças reaproveitadas. Isso é um assunto sério. Geoburgo. Então... Eu acho que também não quer dizer que eu seja o grande manjador de comunidade. Eventualmente, todo dia eu tenho dilemas sobre isso. E o que eu encontro agora, para mim, é como é que... Eu sei que tem muitas pessoas que talvez não se aproximem, porque ela já vê que tem muitas panelinhas e ela não consegue se inserir em alguma delas. Isso é um dilema real que eu percebo. Não explicitamente, eu não recebi isso de ninguém, mas assim, você percebe, né? E como é que eu vou ter essa aproximação e como é que eu vou conseguir inserir ela em alguma coisa? Antes, quando eu tinha um pouco mais de tempo, aí em 2021, eu pegava muitas pessoas que estavam assim, quietas, ou que eu vi que tinha, assim, rendia assunto, e eu conversava com elas, assim, pessoalmente, quando eu ia, não sei, arrumar casa, quando eu ia pedalar por aí, e aí essa pessoa já se sentia mais confiante de entrar num grupo ou numa chamada que tinha mais gente. Assim, eu aproximei muita gente também. Mas, por eu não ter tanto tempo esse ano, eu acabei ficando com esse papel um pouco assim, subjugado. E eu penso que tem muitas pessoas que se aproveitariam disso, sabe? Mas tu tem que ter essa inserção, tu tem que ter essa dinâmica também. Então, não é uma coisa que eu, sabe, que eu super manjo. Eu sei alguns passos, mas você ter suas tarefas todo dia, o trabalho que você já faz e a vida, enfim, pessoal que você tem que entra em conflito com tudo isso também é um fator, sabe? Então, como é que você vai organizar tudo isso e ainda tá sempre recebendo constante, sabe? Pessoas e apoiadores e tentar inserir elas é muito difícil. É o ponto mais difícil para mim, assim. né? Porque quanto mais você coloca o trabalho em dia, ok, tô com o trabalho em dia das redes sociais hoje, ainda tem a pauta, tô com o trabalho da pauta em dia hoje. Mas eu ainda podia fazer alguma coisa, assim, na comunidade, eu podia aproximar mais alguém, sabe? Você sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa. Então, por isso que eu falo, eventualmente você vai chegar num ponto que você vai se confrontar com a sua dinâmica e você vai se sentir insuficiente, porque não tem como. Ninguém vai conseguir fazer tudo e você sempre podia compensar em alguma outra coisa, nas redes, na pauta, na comunidade em si. Vai ter que escolher o que você vai deixar um pouco de lado, sabe? Acho que sempre vai ter certos momentos que você tem que se permitir um pouco mais, mas não deixe sua sanidade mental pelo ralo, porque assim, eu sei como é que é isso. E durante muito tempo eu já teimei comigo mesmo de tentar conseguir fazer mais. E você não vai acabar entregando nada, na verdade. consegue. Você vai só entregar frustração. A gente não é robô. Tipo, burnout é uma coisa real, acontece. Vai ter um momento onde não tem problema você errar. Tipo, vai ter um momento onde, tipo, essa semana meu cérebro não está funcionando. Gente, essa semana não vai ter episódio. Ou, gente, a gente vai tirar um pequeno hiato. Outros podcasts muito melhores que o GeoPizza fazem isso. Não tem porquê não fazer isso, entendeu? E essa coisa de você tentar fazer tudo perfeito sempre é um erro que a gente persiste até hoje, mas é algo que tu tem que estar sempre se policiando. Não precisa fazer perfeito, mas fazendo com bom senso, fazendo com respeito às pessoas, sabe? E sendo transparente, já vale tudo. Teus erros vão ser sempre honestos se você é transparente. Até por isso que eu sempre falo, ouvintes, se vocês têm alguma crítica, se vocês têm vergonha de comentar lá no grupo,
pode chegar e comentar diretamente comigo e falar, ó, não gostei disso, não gostei daquilo, façam isso diferente. Porque a gente está sempre aberto a galera se comunicar com a gente. E isso que o Zotes falou, a gente está sempre aprendendo por causa desse loop de feedback. A gente está pesquisando como é que se administra esse tipo de coisa de rede social, no WhatsApp, coisa e tal, por exemplo, do grupo dos apoiadores. Mas os próprios apoiadores, por causa do comportamento deles lá dentro, nos ensinam como administrar aquilo. Coisas que não estão em livros, coisas que não estão em tutoriais do YouTube, mas que o próprio grupo demonstra no seu comportamento como grupo de pessoas que, tipo, ok, determinadas coisas são mais saudáveis para todos os envolvidos naquela panelinha do bem, sabe? Que eu diria que o Jocaus e o Joburgo, desculpa, são duas panelinhas do bem. Porque a gente cresceu muito como produtores de conteúdo por causa desse grupo de apoiadores. Eles não só injetam dinheiro, entende? Eles injetam muitas ideias boas, sabe? Tanto é que a gente tem um documento que a gente mantém, que os ouvintes vão lá e digitam, ó, eu quero uma pauta sobre isso. E todos os nossos últimos episódios foram pautas pedidas pelos ouvintes. Sim. Eu acho que isso que é legal, né? Quando tu tem uma comunidade forte ao redor, ela movimenta, né? Porque é isso que vale, e que nem sabe? os outros falou, é muito difícil tu chegar nesse nível, né? Vocês penaram ali bastante, mas quando tu consegue construir isso, eu acho que tu tem uma força ali que te motiva, que te traz pautas, que tu gera aquele engajamento, aquele teu trabalho começa a fazer mais sentido. Ao mesmo tempo, esse é o dilema que eu mais enfrento com o Gel, e acho que eu vou enfrentar pelo resto da minha vida. É uma coisa um pouco predatória, porque quanto mais tu dá pro projeto, mais ele pode retornar. Mas isso não quer dizer que tu tem que fazer isso. Porque se tu fizer isso, tua cabeça vai pro inferno. Mas tu pode, entendeu? Se um dia eu tomar mais iniciativa sobre alguns aspectos do Gel, ele pode me retornar de volta. E em um Brasil onde todo mundo se ferra e perde cada vez mais todo dia, tu olha para uma coisa que se tu der para ela pode devolver, é muito tentador, entendeu? Tu vê tantas pessoas e amigos e conhecidos teus, pessoas extremamente competentes, indo de mal a pior, não por problema delas, mas problema de como está o país hoje, e tu tem nas tuas mãos a fonte de ser melhor do que isso, sabe? É muito tentador de tu também respeitar o teu espaço. Então, para mim, esse sempre é o problema. É eu olhar para ele e eu saber quando não fazer nada. Porque se não fazer nada é também algo planejado. Não fazer nada é tu fazer algo. E para mim sempre vai ser o problema em um contexto onde tu pensar, não, eu podia estar melhor das contas esse final de semana. Eu podia estar, não sei, ter comprado móveis novos essa semana, se eu fizesse mais aquilo, sabe? Porque tu não tem garantia que dê certo, mas tudo indicou que sim. Todo mês tu termina um pouco melhor do que no mês anterior, ou de 4 em 4 meses. Então, para mim é sempre mais difícil. Eu falando para mim, é claro, talvez algumas pessoas se identifiquem ou não, mas eu tenho uma coisa que eu até achei engraçado que outros amigos eles categorizaram, que se chama FOMO, que é tipo Fear of Missing Out. Tem vários aspectos dele, desde a fonte, desde a forma de informação, de tu saber sobre as coisas, quanto de tu estar presentes em, vamos dizer assim, rolês com amigos, assim, ou fazer várias coisas. E se você tem um pouco mais de ansiedade, isso é um prato cheio, para tu sempre achar que tu tem que estar trabalhando mais ou se dedicando mais a algumas coisas. Então, para mim, é o que eu sempre vou sentir. Por exemplo, assim, eu tô aqui agora, mas eu pensei, vale a pena eu vir até aqui, sabe, numa segunda-feira e aí pegar o trem, não descer não sei quantas paradas, e se ir cai na granizo, chuva, o que vai fazer? e se cai granizo, o que fazer? Vale a pena isso ou não? Então, é algo que tu vai ficar matutando, que tu vai pensar, mas eu acho que no fim, além de, claro, tu ter um reconhecimento, um crescimento profissional e financeiro acima de tudo, é de tu se sentir uma pessoa, eu acho, muito mais humilde, sabe? No fim das contas. Porque todas as ideias que eu troco com tantas pessoas de outros estados e até países, é de ser uma pessoa mais humilde. Eu não gosto de me divulgar por aí, porque normalmente as pessoas já me conhecem, ou não querendo, ai meu Deus, que fama. Mas assim, as pessoas já sabem o que eu faço. Se eu tô com um amigo, eventualmente esse assunto vai surgir. Eu não preciso falar, uau, olha só o que eu faço, sabe? Eu penso muito assim. Eu não. Quando tem um grupo de pessoas, os olhos estão juntos, eu falo. Você vai do "Esse mercado cara- uma vez por semana Esse cara e faz depois vai me podcast, ver." ouça um podcast dele. Eu não gosto disso porque é mais questão pessoal minha, mas porque eu tento evitar pensar sobre isso, sabe? Você já passa o dia inteiro trabalhando, todo, né? você sai fora, eu quero me alienar disso, eu não quero falar de coisas perto, eu quero falar de bobagem, cara, eu quero falar de besteira. E eventualmente o assunto vai chegar, o que você trabalha, sabe? Ok, beleza. Então eu acho que tudo isso é tu aprender a ser humilde com os outros e tu é só mais um, sabe?
apesar de tudo, apesar dos números lá, apesar do Insta, do Twitter e blá, 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 dos ouvintes, isso é só mais um. Mas eu acho que o que diferencia da gente ter esses encontros exatamente com outras pessoas que fazem sentir que tu é parte de algo maior. Que sabe? bom que decidiram vir gravar com a gente, né? Obrigado, gurizes de Porto. Foi Pegaram o sensacional. trem, que não estava chovendo, e chegaram aqui Ainda agora não. se ferraram. Faz parte. Faz parte. É uma viagem Que antropológica. ferramos o quê? quase. Estamos tomando uma cervejinha, tendo uma conversa agradável. É verdade. Isso que o Zotes falou de fear of missing out, medo de perder oportunidades. Isso é algo que tem a ver com a dinâmica estrutural de um podcast que eu acho muito interessante. Antes eu comentei que tem um podcast que eu gosto, que ficou ruim no momento que virou um host só. E essa é uma dica que eu dou. Jamais façam podcast sozinhos. Pode até dar certo, mas vai dar uma quantidade de trabalho desnecessária. A não ser que seja patrocinado por alguém. Dividir é necessário para conquistar. Dividir é necessário para conquistar. Se você quer fazer um podcast funcionar, você precisa ter no mínimo 2 pessoas envolvidas. Porque um critica o trabalho do outro. Um fiscaliza o trabalho do outro, entendeu? O ideal seria ter 3 pessoas, ter um triunvirato. Entende? 3 poderes. Um fiscalizando o trabalho do outro e 3 pessoas trabalhando juntas, cada uma em uma área. Mas assim, é muito difícil fazer um podcast sozinho, já tentei, não dá certo. Trabalhar em dupla é o ideal. E isso que os outros comentou de a gente ter um pouco de pena da gente, sabe? Você perceber que você não pode ter a prepotência de acreditar que você é capaz de fazer tudo. Você não é capaz de fazer tudo. É um autor que eu vejo de uma maneira muito crítica, mas ele, no livro dele, 12 Regras para a Vida, que é um livro que você tem que ler com muito cuidado, mas tem uma coisa que ele diz que é muito importante, o Jordan Peterson fala o seguinte, não interessa se você, por exemplo, faz trabalho voluntário, cuidando de pessoas doentes, não interessa se você é um médico, não interessa se você faz... Qualquer coisa que você faça na vida. Mesmo que você faça uma coisa que envolve cuidar dos outros, a primeira responsabilidade que você tem é consigo mesmo. Não adianta você querer fazer uma obra de arte maravilhosa se antes disso você não cuida do teu sono, da tua alimentação, da tua saúde. Se você, por uma questão de estresse ou excesso de trabalho, destruir com a sua saúde, é aí que você não vai produzir nada. Claro. E se você Faz fizer, pior total ainda sentido. até. E Porque você vai vai tá estragar a nítido. qualidade do seu trabalho se você quiser querer fazer demais de uma vez só. Entende? Então, respeita a sua saúde se você quiser desenvolver conteúdo. Durma bem, coma bem. Toda vez que eu vou editar alguma coisa ou vou trabalhar, eu não vou com pressa. Eu acordo, tomo um bom café da manhã gostoso, tomo um banho, vou cuidar das minhas plantas na minha hortinha, depois eu vou editar. Eu não vou de pijama na frente do computador. Não. Primeiro eu me alimento, cuido de mim, depois eu vou para frente do computador. Meio-dia, almoça. Para tudo que tu está fazendo. Ah, mas eu podia trabalhar mais meia hora. Não, almoça. Se você não se alimentar, você não vai ter energia para trabalhar à tarde. Prioridades. Isso é uma coisa que parece muito óbvia, mas tem gente que cancela o próprio almoço para trabalhar mais 2 horas. Isso é cada vez mais Na comum. enganação E não- de que vai estar rendendo mais. Você não vai estar rendendo mais se você não está com a tua saúde Claro. bem cuidada por você, se você não tem responsabilidade consigo, você não consegue cuidar dos outros e você não consegue realizar os seus projetos. E também entra uma questão aí que a gente começou fazendo isso, mas a gente, assim, nunca dependeu exclusivamente do gel para viver. Então tem esse ponto muito importante. E a gente já manjava bastante disso, no sentido de que, assim, eu já trabalhava com redes há bastante tempo. Eu já trabalhava home office há um bom tempo. Não foi na pandemia que eu comecei a trabalhar home office, foi bem antes. Eu já era editor há uns bons anos, eu já sabia gravar áudio, já sabia E editar áudio. a gente já passou por todos aqueles estresses que as pessoas estavam passando em 2020. Não que a gente não passou também, foi horrível. Mas a gente já tinha passado por vários dilemas do home office bem antes de 2020. Então, quando a gente bombou na pandemia, a gente já se sabia como se policiar melhor para não ficar maluco, que eu acho que você vai ficar se você trabalhar com isso. Mas se você pensa em entrar nessa porque é uma fonte de renda para mim, cara, você não vai conseguir, sabe? Porque assim, eu não vivo exclusivamente do gel até hoje e eu demorei muito tempo para eu pedir demissão de alguns trabalhos muito terríveis e tóxicos para ficar um tempo só com o gel enquanto eu encontrar alguma coisa. Tipo, foi a minha fonte por alguns meses, só ele, mas demorou muito tempo. Porque já era no nível impossível. Mas demorou um bom tempo para isso acontecer também, porque eu já me conhecia, porque eu já tinha o privilégio de trabalhar com isso e eu já não ia ficar assim sem
casa se isso acontecesse, sabe? Claro. Então você precisa ter toda uma estrutura já preparada para isso. De sabe? novo, né? Não é aquela coisa do nada, né? Então, o que Ninguém vocês estão faz do trazendo nada. hoje aqui, resumo, é a construção, né? É que as coisas não acontecem da noite pro dia, né? Vocês Não, construíram não. isso, toda a formação e todos os trabalhos anteriores de vocês, formaram quem vocês estavam naquele momento para conseguir tocar o projeto. Né? Até hoje, o GeoPizza... De novo, se você quer fazer um podcast, você está fazendo porque você gosta de podcast. Não é porque você quer ganhar dinheiro com isso. Eventualmente, talvez um dia você ganhe dinheiro. Eu não teria problema nenhum, tipo, se o meu trabalho como editor me sustentasse, eu não trabalhasse tanto e sobrasse tempo tranquilo para eu fazer o GeoPizza. Ainda tenho que lidar com problemas de horário. Mas assim, o sonho é o GeoPizza ser autossustentável. Não é questão de ficar rico, mas tipo assim, eu ganhar o suficiente para me dedicar uma quantidade muito maior de tempo a fazer o podcast. Tornar ele sustentável, no sentido de que eu e os Otis transformamos isso numa profissão. Não é que a gente dê menos valor ao podcast hoje, muito pelo contrário. Até porque não sustenta a gente, é porque a gente faz ele por amor, acima de tudo. No podcast, eu encontro a satisfação profissional que muitas vezes eu não encontro na minha profissão como editor. Entendeu? Ah. E o podcast, às vezes, me dá muito mais trabalho do que o meu trabalho normal, que paga as minhas Te contas. consome assim. mais tempo e não te remunera. Às vezes eu edito um trailer ou um curta-metragem em uma semana. Tem episódios do GeoPizza que eu levei 3 semanas para editar porque eu estava pesquisando trechos de áudio de entrevista, sabe? Então, mas assim, é uma questão muito mais de amor do que de dinheiro. Se você quer entrar nessa brincadeira por questão de dinheiro, desiste. E acho que comprometimento, sabe? Que a partir do momento que você entrar nessa e já vai ter pessoas lá te apoiando e contando contigo, tem dias que é muito complicado, porque quando você já tem suficiente uma quantidade de pessoas ali atrás de você e você tá num nível ok, mas não tá no nível que você quer, não tá no nível ideal, é um pouco difícil de você pensar num momento assim de você parar um pouco ou descansar um pouco, ou como eu falei, saber o seu limite, sabe? De você querer tirar um dia para ser medíocre. E não tem nada de errado com isso. Não, hoje eu só quero ser medíocre. Eu não quero falar com ninguém, ter assuntos com ninguém, gerir comunidade. Não quero pensar medíocre é a palavra errada. Eu diria que, tipo, não tem problema você tirar um dia para ser humano. É meio absurdo falar isso, ser né? humano. Mas você tem limitações porque você é feito de carne e osso. Ainda não somos robôs, infelizmente. Mas até lá, você tem que respeitar as suas limitações humanas. Mas enfim, tudo isso revela que na real, a gente trabalha entre as entrelinhas de várias redes que parece que não foram feitas pra gente e a gente tem que fazer essas coisas impossíveis pra ter o básico. É isso. Perfeito. Aí talvez um dos grandes pontos, um dos grandes problemas de trabalhar de home office, trabalhar por tarefa, não trabalhar por horas e etc, que a gente parece que tem que existir um equilíbrio ali, né? Mas enfim, não é um assunto para agora. Fechamos um podcast exato. sensacional. Fantástico. Peço desculpas por mim e pelos odds de bombardear com Não, tanta só por informação. Só por você. Não, a gente causou aqui um bombardeio de informação. Às vezes a gente talvez seja um pouquinho pedante, mas enfim. Bombardeio foi sensacional ótimo. de informações. Vamos lá, né? Vamos finalizar esse podcast pedindo para vocês o recado. Vamos pedir o recado final. Recadinho final. Recadinho final pra audiência. Cada um de vocês tem que dar um recado final. Mas espera aí que o recado final não é só um recado final, né? Beijo, audiência. Não. Vocês vão fazer o do telão. Agora o que vocês falarem, porque vocês são uma dupla agora, vocês não são um só. Não é um de cada lado. Vocês são uma dupla. E aí agora o GeoPizza vai dar um recado final para todas as pessoas do mundo. Pode ser em turco, se os outros quiser. Mas pode ser no que tu falar pra gente, vai ser distribuído em todos os canais possíveis. Todo mundo vai receber a mensagem de vocês. Recado final. Pode ser uma dica de algo, pode ser Dicas culturais? Uma frase. Tenho muitas. Dicas. uma frase Não. motivacional. Dicas culturais. O que fazer com a vida. Primeiro de tudo, assim, vamos ser objetivos. Depois de ouvirem este podcast aqui, esse excelente podcast, procurem no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram, em qualquer lugar Twitter. que exista, em discos de vinil, não interessa. Se tiver o GeoPizza por lá, consumam o nosso conteúdo. E se gostarem, se aprovarem a qualidade do que é gerado pelos Otis, pelo Alexander, vão lá e apoiem a gente. É o mínimo que eu peço. O link do apoio O e tal tá link tudo tá aqui embaixo. aqui. É só clicar aqui embaixo, tá tudo certo. Se tu tá no YouTube, tá aqui embaixo. Se tá no Spotify, vai pro YouTube que tá lá o link. O recado final. Ruim não é. Talvez vocês não gostem, talvez façam Tá vocês vindo, chorarem, mas... Tá vindo os outros, tá vindo os outros.
O Zotes tá formulando. Eu tô pensando se eu vou Pensando. pra um lado de... Xinga a galera em turco, foi tão... É que eu Ah, acho que isso não tá gravado. E outra coisa, Tá se vocês gravado? virem os Otis na não rua, sei, eu não se esqueçam Tá de gravado? abraçar ele. Ele gosta muito de contato humano. Não, Gosta eu muito de tirar realmente foto com os gosto fãs. de algumas pessoas. Agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Se você quer iniciar algum projeto que envolva principalmente educação e conhecimento geral na internet, diria para você não desistir, mas vai levando muito na manha e principalmente não deixe isso te consumir. Porque se você quiser fazer isso, eventualmente você vai chegar no dilema que é você contra toda a sua vida e todo o resto. Parece que as coisas não estão te pagando e não estão rendendo como deveria. E, de fato, a internet é feita para não te pagar nesse sentido. Mas, assim, vai indo muito tranquilamente e vai demorar muito tempo. Você vai demorar meia década ou mais para chegar onde você quer chegar. E faz parte, assim. Consuma quem você se inspira e apoie quem te inspira também. E mesmo assim, se você não quiser fazer parte, quiser continuar consumindo nosso conteúdo que pretende e dá à luz mais sobre várias histórias do Brasil que não é muito retratado. Muito obrigado. Sensacional. Sensacional. Fechamos aqui esse podcast agradecendo aos Zotes, ao Alexander, que nos brindaram essa noite com um conteúdo fantástico sobre cultura, sobre indicações, que a gente teve aqui, ó, 500 indicações. Eu nunca gravou um A podcast com gente ia tanta pedir indicação. indicação agora no final, Nem mas não pedimos, tem pra cara. quê. Tem indicação Que de livro, de podcast, 380 de indicações. filme, de Acho que isso é seriado. ótimo. Indicou pouco Acho podcast. que a gente já indicou muita coisa, eu acho. Vocês indicaram bastante. Eu acho que sim. Vocês indicaram bastante. A galera vai sair daqui De prato cheio. cheia Uma de- biblioteca de conteúdos da podosfera de vocês. Beleza, galera, beleza. Que vocês chegaram no final desse podcast. Não deixem de se inscrever no nosso canal, clicar aqui embaixo, se inscrevam, deixem os comentários, interajam com a gente gosta muito de interagir com as pessoas, de responder os comentários. Aliás, nós respondemos todo mundo que comenta no nosso canal, então vocês podem comentar aqui o que vocês acharam de mais interessante. Se vocês quiserem dar uma dica pro GeoPizza aqui embaixo, podem mencionar também, que a gente vai repassar para eles. E deixa um like no vídeo, né? Um sobre likezinho é isso. super importante. Então é isso, galera. Muito obrigado. Eu sou o Christian Schink. Eu sou o Fábio Schink. E esse foi mais um podcast entrevista. E eu sou o Rodrigo Zotes. E eu sou o Alexander Demussou. Obrigado. Nós somos o GeoPizza. Tá? Muito bom.